Fala pessoal, nós estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast aqui pelo canal da Licença Esporte. Eu estou mais uma vez acompanhado aqui do Sidney Loureiro, um dos sócios fundadores da Licença Esporte. E antes de dar as boas-vindas ao nosso convidado, de agradecer a tua presença aqui, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal e clicar no sininho para não perder nenhuma novidade. Eu quero agradecer também aos nossos colaboradores, o sistema Genesis Training, um sistema completo de tecnologia de gestão para escolas de esporte, e a loja do Museu do Flamengo, onde você pode encontrar produtos exclusivos do Museu do Flamengo. Antes de passar a palavra aqui para o Sidney, eu quero agradecer a tua presença. Eduardo Húngaro está com a gente hoje aqui, com vasta experiência no futebol, enfim. Você tem formação acadêmica como professor de educação física, né? Uma experiência absurda como treinador, como coordenador técnico. E eu quero falar com você hoje, a gente quer bater esse papo sobre a escolinha de esporte, a escolinha anterior, como era conhecida antigamente, a evolução né, para escolas de esporte. E é isso, seja muito bem-vindo, é uma honra receber você aqui. Vou passar a palavra para o Sidney fazer as considerações dele e seja muito bem-vindo. Sidney, contigo. Valeu, Tiagão. Mais um episódio aí, mais um canal nosso aí, mais um conteúdo aí para esse projeto nosso de tentar trazer uma profissionalização e bastante conteúdo e conhecimento para esse mercado de escola de esporte do Brasil. E quando a gente estava desenvolvendo esse projeto, eu não poderia deixar de lembrar do meu amigo, posso chamar de amigo, né? Meu irmão. Eduardo Húngaro, e que muita gente conhece aí do futebol de alto rendimento e tudo, mas que começou lá atrás, na época que a gente tinha escolinha de futebol, lá em Jacarepaguá. Ele vai contar essa história aqui, e o Duda era o Duda do Vale do Sol, né, da escolinha lá de Jacarepaguá, e eu era o auxiliar do Vicentinho no Canaveral, e a gente jogava, eram clássicos, né, era um derby, né, que a gente tinha naquela época, e eu moleque novinho, começando ali com 16, 17 anos, dando aula em escolinha sem nem ter ido para a faculdade ainda, e podendo ter te conhecido nessa época aí, que foi maravilhoso. E de lá pra cá a gente sempre foi se esbarrando aí pelo mundo do futebol, e graças a Deus a gente construiu uma amizade muito grande, que tem uma admiração por esse cara que ele sabe que é enorme. Obrigado por você ter aceito o convite para vir falar desse assunto que já faz parte do teu passado. Sim. Bastante tempo, mas obrigado por ter aceito estar aqui com a gente. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Tudo que você falou, você sabe que a recíproca é totalmente verdadeira. Você é das coisas boas que aconteceram no futebol para mim. E eu vou falar de uma época maravilhosa, uma época saudosa, uma época de sonhos, né? De muitas alegrias, de muitas coisas boas que aconteceram. E bem no início, né? E quando começa esse bem no início? Porque assim, quando eu te conheci, você já era o treinador, o professor da escola do Vale do Sol. E como é que começa? Como é que surge a ideia de eu vou montar uma escola? Óbvio, você fez a faculdade de educação física. Tem uma história aí também como atleta de futsal. Isso. Mas teve um dia, conta aquela história, teve um dia que tinha um aquecimento de um time profissional de futsal que o nego chutava a bola, tu falou, eu parei. Como é que foi? Essa história é boa, essa história é boa. Minha carreira. Em 1988, eu jogando pela Caixa Econômica, e aí o treino rolando, e aí chega a notícia que a gente ia ter que parar o treino para Perdigão treinar. Perdigão... Era um Bradesco, era o time de fora. O técnico é o que faleceu recentemente, o Fernando Ferretti. E a gente achando que... Eu tinha 25 anos nessa época, né? E você achando... Não. Eu fui criado dentro do Mackenzie, numa geração de muita qualidade e tal. E eu achando que já estava casado, a Júlia já estava nascida. E aí, pô, vai parar o treino, pô, não pode parar o treino, não, tem que parar. Aí tivemos que sair da quadra para os caras chegarem. Fomos tomar um banho, ficamos na resenha, no vestiário. Quando a gente voltou, os caras estão treinando finalização. Era cada porrada na bola, explodia na parede. Eu sentei assim na arquibancada, fiquei olhando. Falei assim, eu nunca vou chutar desse jeito. Isso é de outro mundo. Não voltei mais para treinar. Isso é de outro mundo, né? Foi ali que você viu que o negócio era diferente. Ali ficou... Porque a Roberta falou assim para mim, você tem que decidir se você é professor de educação física, eu era formado, professor de escolinha. Você já tinha escolinha ali também? Já tinha escolinha. Professor de escolinha ou atleta de futsal. Falei, como professor de educação física, eu estava no município, no ângulo, já estava nos dois, né? Ganhando o meu salário. E professor de escolinha, a escolinha já estava começando a crescer muito.
E como atleta de futsal, eu ganhava um misto quente e um Guaraná depois do treino. A decisão E não- Foi fácil. Eu não decidir. chutava daquele Eu não jeito. chutava do jeito que os caras chutavam, mas nem de longe. A decisão foi fácil, Ficou né? fácil ver a diferença. Eu precisava ver os caras treinando para ver que... Foi um choque de realidade. Choque de realidade. E como é que foi esse início como professor de escolinha? Quer dizer, que na verdade você se forma, e é aquilo que a gente fala muito para os nossos licenciados, né? O pessoal que está no projeto da Academia Timbu, na Academia do Galo, que a gente se torna professor de educação física e muitas das vezes, primeira coisa, né? Vou abrir uma escolinha de Sim. futebol, de judô, de Eu, natação. na verdade, começo no primeiro período da faculdade. Já no primeiro período você já no tinha. primeiro. 1983, o Márcio Dantas do Eldorado, Do Eldorado, que é Marcinho. um cara que tem escolinha até hoje. Até hoje. Até hoje. Ah, ele tem escolinha. eu vou trazer o Márcio aqui, convidar ele. E o Márcio fazia aula, era da minha turma na faculdade, e ficou sabendo que no condomínio Pousadas do Engenho, que coincidentemente, anos depois eu comprei uma casa lá, né? Queriam abrir uma escolinha de futebol. Tinha um clube no final do condomínio, e eles queriam abrir uma escolinha de futebol lá. A gente estava no primeiro período, fazendo aula de psicologia, português, Introdução a não sei o quê, estudo e introdução- pesquisas, Bem fresco. nenhuma matéria... Técnica de estudo, pesquisa, nada aquelas de coisas. educação física, aquele primeiro período basicão que na Sim. tua sala tinha pessoal de tudo quanto é... Isso, era misturado, misturado era tudo naquela época. misturado. E aí a gente... Gama Filho, né? Gama Filho. E vai lá no condomínio, confirma que estava realmente querendo. Só que o Márcio... Foram 2 momentos que o Márcio começou comigo e não seguiu. Depois a gente vai falar que já é uma coisa de clube, né? Que é no Barra. E aí eu segui ali. Por coincidência, Mas nesse local foi onde você foi a estabeleceu. primeira escolinha. Vocês iam montar na hora de montar, ele pulou fora e falou, vou Por causa de ficar. horário, não deu para ele, era Você na ficou Taquara, sozinho. ele morava na freguesia. E você assumiu. E aí eu assumi sozinho. E o Fabinho, volante do Flamengo, Fluminense, Uhum. e o Flavinho, O Fabinho hoje que tá no Corinthians? Não, Fabinho, outro Fabinho. Ah, tá. Fabinho que Branquinho. faz um gol no Fluminense, no gol de no jogo de barriga. No jogo da barriga. O Fabinho faz o Importante. segundo gol do Flamengo. E o Flavinho, que é irmão dele, que é goleiro, eram moradores da Pousada de Engenho e foram meus alunos. O Fabinho e o irmão Flavinho, que era goleiro. E assim, não tinha experiência nenhuma, fui dar aula de chinelo, né? Você foi dar aula de Porque chinelo? não tinha nenhuma informação de como é que Sim. funcionava E aquilo que a gente conversou antes, né? O professor de educação física, ele era a escolinha, né? Era uma coisa meio simbiótica, né? Porque era como você falou, a escolinha, a referência era o seu nome, né? A primeira ação foi tirar dados antropométricos dos atletas. Que é aquilo que... Cara, nada a ver, medida de braço, medida de coxa, para impressionar. Pra impressionar. Com uma fichinha, de né? chinelo. De chinelo. Aí Como é que vai dar anotando, né? certo um negócio desse? Mas deu, né? E aí, não, essa logo depois. Essa acabou. Foi a primeira, Foi a primeira experiência. né? Aí eu fico sabendo, os empregos vinham em classificado de jornal, né? Sim. Que havia uma seleção para o PRIESP, Programa de Iniciação Esportiva da Fundação Roberto Marinho. E em todas as modalidades esportivas, inclusive futebol. Sim. Aí eu me inscrevo e vou para Sacra Família do Tinguá, próximo de Vassouras, num reformatório, uma espécie de Funabem. E fico 4 dias lá, aprendendo, né? Assim como você, me preparando para dar aula. E alguns professores da Gama Filho também foram lá para dar aula. Legal. E aí me destaquei pela iniciativa, pela liderança, e fui escolhido para ser dava para escolher 2, né? Um para a área de Jacarepaguá e o outro para a área da Zona Norte. Na área de Jacarepaguá eu fui escolhido. E ali eu começo realmente a evoluir, entendeu? A aula melhorando, eu procurando entender. Aí comecei a procurar os professores, isso também no primeiro período. Comecei a procurar os professores da faculdade que estavam dando aula de futebol e tal, para entender minimamente como é que se construía uma aula. Tentar agrupar o conhecimento. Isso você ainda só na visão metodológica, né? Metodológica. A aula em si... Eu dava aula, Sim. eu estava dando aula. Foi um processo de... E aí a junto, coisa né? cresceu de uma forma que começou a ter 1000... Eu praticamente ficava o dia inteiro, saía da faculdade, ficava a tarde inteira dando aula. Bateu 1000 alunos e cada vez mais chegava um outro professor para poder comportar aquela demanda. Ali eu ganhei muita bagagem para começar o trabalho. Fiquei ali um tempo, ganhava meio salário mínimo. Meio. Ali não tinha cobrança, né? Que era um trabalho social.
ganhava meio salário mínimo. E quando chega na altura, estou falando de 83, sigo fazendo isso um tempo. Em 85, no início de 85, eu sou procurado pelos os caras da Anfaba, que era o condomínio Gramado, Vale do Sol, Bairro da Graça e Baronesa, eram 4 condomínios da ECIA, Irmãos Araújo, e cada condomínio tinha uma praça, que tinha um campo de futebol. E os coroas, né, os caras que dirigiam a Anfaba, sabiam que eu jogava futebol, que eu era do esporte, achava que era bom de bola. Jogador. Pô, tem um menino aí muito bom, fazendo educação física, pô, vamos chamar ele para dar aula. Sim. E eu já tinha a experiência do Priesp. Então as aulas eram aos sábados. Só os sábados? Só os sábados. Para os meninos do condomínio? Os meninos do condomínio, fechado para os meninos do condomínio, eram mais de 1000 casas. E eles me pagavam. Eles se cotizavam, cada um dava um dinheiro e me pagavam. Um desses, que é um cara que eu devo muito, é o João Cruz, pai do Léo Cruz, volante. O João Cruz. Pai do Léo Cruz. É um cara que eu devo, que esse. Eu tô falando bem do início da minha trajetória no futebol. E aí ficou esse ano todo. Eu caso em final de dezembro de 85. O ano todo de 85 trabalhando aos sábados, recebendo um salário deles. Quando vai chegando no fim do ano, o João me chama e fala assim, ó, eu tô tendo dificuldade para arrecadar. Ano que vem, faz você a escolinha. Falei, é comigo mesmo. E você cobra... Mais de 100 alunos. E liberou para cobrar dos meninos. Dos alunos. Ele era o diretor de esporte da Anfaba. Aí eu vou... É para falar no detalhe mesmo? É no detalhe. Ainda mais esse início, porque muitos professores que estão vendo hoje aqui o canal estão vivendo exatamente esse momento. Porque a realidade hoje não tem nada a ver com as coisas que eu vou falar. Não, mas tem muita gente que está aí iniciando aí como professor e tudo mais, ou querendo empreender e querendo montar uma escola, que por mais que tenha mudado, tem muita coisa que ainda funciona assim, entendeu? Esse começo aqui e eu já era dependente dessa grana, né, do que eles me pagavam. Você dependia daquilo porque é recém-casado. Eu caso em dezembro, né? Sim. Então, em 86, no ano seguinte, eu ia precisar daquela grana. E aí eu vou no mimeógrafo, monto uma escolinha de futebol, aula aos sábados, tanto valor da mensalidade, camisa verde, camisa azul e camisa vermelha, 3 categorias. Sim. Dividido por faixa etária, 6 aos 10, 11 a 13. Ou seja, tu não vendia uniforme. Não. Os meninos tinham que vir, quem é daquela categoria com camisa verde, tinha que vir com a cor. Aí já um monte de verdinho chegando, um monte de azul. Eu já sabia que era aquela categoria. Aquela piada dos anõezinhos, né? Aí chegou um monte de verdinho, um monte de azulzinho, chegava para fazer a aula. Enfim, eu vou e passo em todas as casas com a minha esposa. E vai deixando panfletando na rua e a gente vai indo, toca a campainha, entregava, às vezes a pessoa não atendia, eu botava tipo carteiro mesmo. Sim, E marco para um dia, um determinado sábado, começar. Quando eu chego no campo do Gramado, era no campo do Gramado isso, ainda não estava no campo do Bairro da Graça, que é onde explodiu a escolinha do Vale do Sol. Quando eu chego no campo do Gramado... Foi o primeiro dia? No primeiro sábado, era carro para todo lado, criança para todo lado, e eu só vi os chequezinhos na mão das crianças. Porque eu já tinha dado aula para eles. Eu falei, eu tô rico, né? O detalhe, só os cheques. O chequezinho. O pessoal não sabe nem que é cheque hoje, mas... Eu tô rico, pô. Eu tô rico. Tanto de criança... Aí a Roberta ia me deixar... Ela fica. Eu falei, você tem que ficar. Para arrecadar. Para você arrecadar e ter um mínimo de controle, pô. Porra. Anota o nome. Tinha um caderno no carro, anota o nome completo, data de nascimento. E pega o cheque. E pega o dinheiro. E assim foi o primeiro dia. Só que aí vem a... Pagava por sábado ou pagava por mês? Por mês. Por mês. Só que o que acontece? Eu dou essa aula, pego o dinheiro. No decorrer da semana, o presidente da Anfaba faz uma circular de casa em casa dizendo que não apoiava aquilo. Maria. Eu não sei se o João não comunicou. Essa história eu não sabia, não. Cara, foi pedreira. Mas era mais de 100 alunos. Eu ia começar com mais de 100 alunos, porque eu já tinha um ano... Sim. Já era conhecido, né, no condomínio. Aí, eu com dinheiro na mão, com cheque, a sorte que eu soube, ainda não tinha gastado. Não sei se eu tinha depositado. Devolvo, não devolvo? Não, tinha que devolver, né?
eu falei, faço o quê? Aí vou pro Vale, que é um quadro, como eu falei para vocês, eram 4 condomínios. 4. Eu era do Vale do Sol. O Vale do Sol eu tomava conta, era dono. Só que o Vale do Sol era uma quadra de cimento. Sim. O Campo do Gramado era um society de barro bacana, quase terra, bacana, Sim. grande. Era o melhor campo dos condomínios. Dos 4. Vou pro Vale do Sol e falo assim, olha, passo de novo no mimeógrafo 1000 circulares, avisando que ia mudou. mudar do gramado para a quadra do Vale do Sol. Só que caí de mais de 100 para 17. A primeira aula que eu dei na escolinha tinham 17 alunos. E foi uma ducha de água fria. E teve que devolver o dinheiro. Estava lá, eu estaria lá no Sim, sábado sim. para devolver quem não quisesse e tal. Sim. E eu vi que ali não ia ter futuro, porque era uma quadra pequena, Sim. um cimento áspero. Só, olha como é legal, por isso que eu tinha certeza que ia criar um conteúdo bacana, um enlace bacana, a história. Porque é um pouco do que a gente fala no curso de formação, da importância da escolha da localização, Sim. do marketing, que hoje a gente fala em marketing digital, na época Era o mimeógrafo. mas muda os tempos, Duda, mas A essência. a essência é a mesma. a essência E a ideia e o controle tem que ser o mesmo. Mas segue aí que eu tô gostando da história. E aí eu vi que não tinha futuro, e aonde a gente jogava bola era no campo do Bairro da Graça. Já é o terceiro condomínio dentro desse complexo. Que era um campo. Que era onde campo, society menorzinho, mais caixotinho, mais gostoso de Mais jogar. um campinho, Por que eu optei pelo gramado? Porque ele era maior e porque eu tinha ficado o ano Sim, inteiro no gramado também. O ano Mas você anterior tinha se inteiro. acostumado, Eu estava né? acostumado. É. E o Bairro da Graça era um campo menor, 5 na linha no gol, 6 na linha no gol no máximo. A melhor que o cimento, né? Muito melhor. É. E eu era criado praticamente ali dentro daquele campo, jogando bola. Aí haviam 4 moradores que eram os caras que também nos ajudaram a educar. O Bairro da Graça foi uma instituição na vida de todos nós, né? Porque a gente ia para aquele campo, jogava bola e tinham 4 senhores, seu Delson, seu Dênio, seu Maurício e seu Antônio. Eles ali educavam a gente, Sim. né? Então a gente ficava ouvindo as conversas deles. 2 já estão no céu, 2 permanecem com a gente ainda. E aí eu fui atrás deles, me contando o que tinha acontecido. O que estava O que acontecendo. estava acontecendo. E aí eles falaram, pode fazer agora. Pode vir para cá agora. E faz e usa aqui. Só que aí dessa vez eu não fiz mais 1000 papéis e divulguei. Eu só transferi. Só transferiu a turma. E aí começou. O boca a boca. Começou o boca a boca. E aí eu estava falando para vocês antes de começar o programa, né? Você vai pro Duda, você vai entrar no Duda, você vai sair do Duda. Virou a escolinha do Duda, né? Escolinha do Duda. Vai ter Duda hoje? Tu vai jogar o campeonato do Duda? O nome era a Escolinha do Duda, quer dizer, não tinha um nome específico. Eu usava o Vale do Sol porque eu achava o nome mais bonito dos 4. Bairro da Graça, Bairro da Baronesa e Gramado, eu acho o Vale do Sol um nome Vale do Sol é bonito. mais comercial. Mais comercial. Olha o marketing aí entrando, tá vendo? E aí você usa o nome Vale do Sol, mas... Eu treino no Bairro da Graça. No Bairro não chega da nem perto do Vale do Sol. Olha. Uma praça pública, com iluminação pública. Era um campo de futebol construído por esses senhores e outros moradores um tempo atrás. E é onde nós, como criança, adolescentes, jovens, crescemos jogando bola ali. E ali tu monta a tua... Ali eu monto tua primeira escolinha. A escolinha. A né? escolinha ali. A matriz, né? E ali durou 21 anos. 21 anos? Fiquei 21 anos ali. Na mesma quadra? Lugar, de 86 a 2007. 21 anos. Quando eu fui para Portugal é que eu... Que isso, Duda? Sério? Isso é outra coisa que eu não sabia, 21 anos. O Márcio Neldorado... Tá até hoje. Tempo até hoje. O Márcio tem 40 anos de escolinha. Eu não sei se ele continuou. A última vez que eu perdi totalmente contato com o Márcio. Mas a última vez que eu soube... Eu vou achar o Márcio. O Márcio... E o outro que continua com a escolinha. Não dá mais aula, mas continua com a escolinha é o Barril. Barril? Também? Do ângulo? Só que hoje ele dá aula no aquele condomínio ali perto ali do Via Parque. Península ali? Península. Quem dá aula para ele é o Denis. Mas esses caras continuam com escolinha. Caraca, que época boa. Que época boa. Que época boa. E aí, cara, o que acontece comigo? Eu me formo em agosto de 86. Eu dou aula em 85 como estudante. Sim. Também no Priesp. Sim. Eu me formo em agosto de 86. Em setembro de 86 eu viro professor do ângulo. E eu vou para a quadra da aula, dividir quadra com Barril.
com o Carlos Eduardo Vale Figueiredo, um fenômeno como Fenômeno. professor. E o Zé Roberto. E como ser humano, né? O E o Zé Barreiro era um Roberto, cara... não o Zé Roberto, meu compadre. O outro Zé O outro Roberto, Zé. que era um cara assim, extremamente professoral. O cara não conseguia fazer uma aula sem planejar. Então, eu tive 2 escolas ali que eu fui melhorando muito como professor. Sim. E aplicando isso Na não só tua- ali no ângulo, no município, Como na como, tua- também na escolinha. na E aí tua a escolinha foi. Eu acho que todos os meninos do condomínio, dos 4 condomínios, Passaram por lá. passaram em algum momento pela minha Isso é escolinha. muito legal, né? Você ficou sempre nesse campo ou você montou Então, mais aí, campos? aí Como é que começou a aí- aparecer outras coisas. Outras praças É. ali. Depois, aí todos os meninos do gramado, e ficou uma coisa com esse. Tenho nada contra ele, são etapas da nossa vida. Mas o próprio filho do presidente da Anfaba, que Que teria ele colocou o filho se na escolinha. manifestado. Depois ele É. levou o filho lá e botou lá. Nisso está o Bruno Ribeiro, Bruno filho do Ribeiro. Valquíria. Sim. Eles todos foram entrando para a escolinha. Todos se renderam à escolinha do... E a coisa foi assim. Muito legal. Aí tem as nuances, né? Você carregar a bola dentro do carro, É. bota a rede, tira Não a é rede. simples como Até, parece, até né? porque, como era numa praça pública, vamos dizer assim, não tinha estrutura nenhuma de. Não tinha estrutura nenhuma de. É, de repente um armário. Nada, Arma, nenhum. vestiário, armário. vestiário. Choveu já era. Choveu, já era. alagava. Eu ia te E perguntar só isso. chovia na semana de pagamento. Que aí não tem aula, o pai não vai pagar. Aí já era. Eu ia- Na semana seguinte, todo mundo esquecido, né? Eu ia, É perguntar- aquela semana ali do dia 1 ao dia 5, depois... eu ia te perguntar isso. Como é que era o controle da época do financeiro? Então, como é que era cara, feito assim, na prática? Foram 21 anos no bairro da Graça, muitos anos no Passaredo, muitos anos, alguns anos no Gramado, no Pedra de Itaúna, no Colégio Gáudio. Aí eu passei de 10 escolinhas, né? Você já coordenando, Não. botando o professor. Você não dava aula nas Eu dava 10. aula em todas e eu não Isso, cara. pegava mais se eu não conseguisse dar aula. Você dava Que aula em isso? todas as Porque escolinhas? eu acho que eu personifiquei muito a Sim. minha figura. Sim. Então, quando eu Mas era o que? Era presença segunda e fundamental. quarta num Não, lugar? ao mesmo tempo eu tinha 3 ou 4 escolinhas. Tá. Eu tive mais de 10. Você teve 10 em períodos. É. Tá. Ah, tá, entendi. Em todo esse período eu tive mais de Em 10. 10 locais aí, mais ou menos. Mas eu quando eu tentei num prédio na Barra Dora, alguma coisa assim. Era uma quadra um pouco maior que essa sala. Quer que eu dê aula aqui? Dou. Mas vai ser um pouco limitado, né? Você vai ver que vai ser um pouco limitado. Mas eu não tinha como, porque eu estava no ângulo, não tinha como ir. E, quando eu dava aula, no dia seguinte tinha muito mais aluno querendo entrar. E se eu ficasse uma semana sem aparecer, aquele quantidade não tinha sumido. Então, Você sentiu que a coisa era muito. Você percebeu que não era dava pra tua, você passar era pra tua outra pessoa. metodologia, né? porque eu narrava jogo, né? Essa coisa vem desde essa época. Vem dessa época. Uma criança de 6, 7 anos não pode chutar uma bola na gaveta e o professor falar parabéns, né? É verdade. Eu imitava o É Zé verdade. Carlos Araújo Sim. e os pais ficavam alucinados. Campeonato interno, dividido no primeiro semestre por cores de camisa, amarelo, azul, vermelho e verde. Dividia 4 times dentro da turma e o pau cantava, né? Fazia sorteio dirigido, os melhores. Sim, Tipo, foi agora você fazia. o sorteio Pô. da Libertadores, como é o sorteio da Libertadores. Sim, os melhores num pote, o mais ou menos no Exatamente. outro, o mais fraco no. Equilibrava. E no segundo semestre, Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. Legal. Eles gostavam mais do campeonato interno do que os que jogo. campeonatos externos. Para você ver, é outra coisa que a gente fala hoje da atualidade das escolas, porque o nosso assim, o nosso sonho aqui, Duda, com o canal e tudo, você já sabe, mas é sempre bom colocar, é realmente a gente transformar esse nicho de mercado, é a gente pegar essas práticas e essas histórias que deram certo há muito tempo Diferente. atrás, e o mundo mudou, mas aplicar isso dentro da realidade que a gente tem o que hoje. é útil, né? O que pode ser... Sim, então quando você fala de campeonato interno, é o que a gente chama do calendário anual, que toda escola de esporte hoje tem que ter,
que ele tem que ter atividades todo mês. Então, lá na Academia do Galo, a gente tem lá a comemoração do Dia das Mães, comemoração do Dia das Crianças, torneio, vai ter baile de gala, vai ter... Porque isso faz parte do processo até para retenção dos alunos. Sim. Quando você bota um campeonato interno desse, o menino não deixa de ir porque ele sabe que vai ter o campeonato Não, ali. quando ia começar né? tinha os alunos sazonais, né? Que só vinha E, pro campeonato. vai começar o campeonato interno, ele entrava. Acabava o campeonato interno, ele saía. Ele saía. E os meses, para mim, não sei se hoje é desse jeito, porque eu acho que a estrutura que vocês oferecem, de certa forma, não, com certeza acabou com isso. Mas dezembro e janeiro é desesperador. Mas né? continua. O que a gente coloca hoje para mudar isso, né? Você tem duas fórmulas, né, que a gente coloca no curso lá, que é o seguinte: pega teu custo anual, você sabe mais ou menos o mês, você pega o custo anual, faz a tua precificação do valor da mensalidade, uma média de alunos, só que tu pega 2 meses e divide nos outros meses em termos de valor de mensalidade. Sim. Então você sobe um pouco o valor da tua mensalidade, o pessoal que fica lá os 8, 10 meses estão pagando aquele valor que quando você tem a queda, mas você precisa ter uma educação financeira para poder suportar muito esse grande. Solução 2, contrato com cartão de crédito, que hoje o sistema Gênesis oferece. Então o pai quer, se ele pagar mensal é um valor, se ele pagar semestral, trimestral é um valor, se pagar semestral e anual é um valor mais baixo. Só que ele tem que botar o cartão de crédito dele ali e fazer igual uma Smart Fit que todo mês vai cobrar o cartão dele. Se o pai desistir de tirar o cartão, tem uma multa no cartão que compensa o desconto que você deu naquele período para ele. Esse é o 2. E o 3 é o contrato. Hoje, nenhuma escola da Academia do Galo, a gente orienta todos os proprietários do Timbu também, tem um contrato básico lá, que o pai tem que assinar com a escola para o filho poder frequentar, onde no contrato diz que ele tem ali um período de fidelidade de 6 meses, 3 meses, 1 ano, e que se ele sair ou ficar devendo a mensalidade, você pode protestar o nome dele nos órgãos de negativação de CPF. Porque senão as pessoas não entendem. O que eu brigo muito, e a gente quer transformar esse mercado, é por que a gente bota o nosso filho numa escola recorrente, que aprende português, matemática e geografia, e eu sei que eu tenho que pagar 12 mensalidades, e eu pago 12 mensalidades, e numa escola de esporte, eu não pago as 12 diferente. Aí vem hoje, óbvio, de um modelo diferente que a gente quer colocar, da progressão pedagógica de ensino. Óbvio que você bota teu filho lá para o final ter o Enem, ter aquela coisa toda e tudo numa escola recorrente, mas você tem que trazer o valor para dentro de uma escola de esporte hoje para que o filho fique 12 meses lá. E aí vem um calendário anual, vem a parte jurídica, aí você tem algumas ferramentas, né? Eu fiz viagens para Hotel Fazenda. Isso aí. Paraíba do Sul, isso também era um grande sucesso na escolinha. Torneios fora. Aí começaram os campeonatos externos. Eles, na verdade, eles são motivados pelo... Você disputou como atleta a Copa Internacional da Amizade. Sim, aquela Copa era sensacional. Só que a gente pagou, se eu lembro, $35 por atleta para jogar a competição. Sim. E o tratamento não era um tratamento bacana dos donos, né? A gente era tratado com muita falta de respeito às vezes. Sim. E esse campeonato ele teve num ano, se não me engano foi 88 ou 89, ele teve 69 países presentes aqui. 69 países. E era uma época legal que as escolinhas daquela época, os times de base também jogavam essa competição. Você lembra disso? Jogavam com... Não sei se tinha escolinha ou se era o próprio time. Não, era o próprio time. Ou era o time B, mas era o próprio time. Sim. Eu lembro que... Eu faço uma semifinal com o Flamengo. Eu jogo na fase de classificação, eu jogando como zagueiro e o Botafogo contra a gente. Tinha um menino que depois pegaram o gato dele. Ganhei de novo, tá? Semifinal com o Flamengo eu ganhei. Ganhou de novo? Ganhei. Maravilha. Como é que... Aquele gato do Botafogo, que ele foi pego, enfim, eu não vou lembrar o nome dele. Ele era o centroavante desse time. Big, né? Big. E Big é o Marco Big nesse campeonato da Copa Internacional. O zagueiro, e aí anos depois descobrem o gato dele. Jogava os clubes todos. Jogava os clubes todos. Eu faço semifinal, eu faço 2 finais. A gente ganha o campeonato 2 vezes. Uma tiraram a gente. No ano seguinte, o mesmo time 7,6. Do Igor, do Vinícius Narigudo, do Márcio que a gente tinha. Esse mesmo time joga a final no ano seguinte, mas só que no primeiro ano, no ano anterior, jogando a final lá em Bratel, contra o Expressinho de São Cristóvão, os pais arrumam uma briga
o Igor pega uma bola pela ponta esquerda, sai driblando. O Igor jogava no Vasco. Sim. O Igor, ele trocava o jogo da escolinha para Do Vasco para Ele vai ficar brabo comigo se ele ver. Mas o pai dele, falecido Joacir, falou assim: você vai me enlouquecer. Meu filho falta o jogo do infantil do Vasco. Do Vasco para jogar o jogo. No campo do Sartório. Você teve lá também. Eu lembro. O Igor pega a bola na ponta esquerda, vai driblava todo mundo. Ele pegava a bola e driblava todo mundo, porque ele era o melhor jogador do Vasco da geração. Sim. Ele é 7,5, ele é um ano mais velho que Pedrinho, Felipe, e ele era considerado um jogador acima desses jogadores. Que jogavam muita bola, né? Já jogavam demais, demais. É. E ele saiu driblando, o menino de São Cristóvão veio no atalho, deu uma pancada nele, jogou ele fora do campo, o irmão dele tava com um surdo na arquibancada. Era tudo muito amador, né? Era tudo na moral da gente, né, cara? Tudo muito amador. O Tata vai com a baqueta na mão e dá no garoto. No garoto que acertou ele. Pra se defender, botou a mão, o dedo do garoto entrou aqui. Nossa Senhora. Pegou a... Foi a senha. O pai pegar ele, o pai do Igor chega, solta meu filho, começa uma briga. Uma briga generalizada. O pai do Igor com os dois irmãos, os tios, contra os pais do Expressinho. E aí, o Zé Carlos, professor é muita história, cara. Esse programa aqui vai durar umas 5 horas. O Zé Carlos, professor da Gama Filho de ginástica olímpica, o Eric fazia aula comigo. Sim. Jogava nesse time. O Zé vira pra mim e fala assim: Duda, vamos levar as crianças chorando. Tira as crianças, né? Bota um do lado do outro, abraçado. Dos dois times. Foi aí que parou a briga. Para os pais olharem. E parar a briga. Olha, exemplo, né? A sugestão do professor Zé Carlos. Interessante. Aí levou as crianças para parar, vocês se abraçam. Aí funcionou? Foi parando assim, tipo, os caras foram ficando sem graça. Mas vai olhando e vai caindo, voltando a consciência. E as crianças chorando, né? É, óbvio, né? Aí a gente é eliminado. Olha que bacana. Nós, o Expressinho. Sim. Da final não tem campeão. Ganhando de 1-0, não tem campeão. Viramos notícia no Globo Barra. Lembra do Globo Barra? O jornal de bairro saía, tinha Eu fui dar entrevista, revoltado. Foi reclamar. E o terceiro e quarto colocado, Tijuca, Tênis e Eldorado foram... Se tornam os campeões e de mentira, né? Sim. Pularam, né? Eliminaram vocês. De mentira. No ano seguinte a gente joga de novo com essa categoria. Aí sem briga dessa vez. Sem briga, e a gente ganha jogando contra a seleção do Ocoxa. Qual é o país? Da Nigéria, né? Nigéria. O Ocoxa era o camisa 10, acredite se quiser. Veio jogar aqui. Veio jogar. Aí, era um campeonato muito bacana. Nível muito alto. Bacana. Sim. Ali na Vila Militar, né? Mas aí dúvida, quem é que fazia? A Linsoa. Batel Turismo, que virou Linsoa Turismo. Sim. Eles vão... Aí é outra história comprida. Sim. A gente não vai chegar no final. Vai precisar de uns capítulos. O anglo-americano, que eu era só professor de educação física, sim, ia jogar esse campeonato em Denver, no Colorado. Uhum. Mesmo campeonato. International Friendship Cup of Colorado. Uhum. E os caras da Linsoa, que virou Batel, ou Batel que virou Linsoa, sim, levavam os alunos da escolinha do ano para lá, com o barril. Sim. E eles vendo o campeonato lá, eles pegam a ideia e montam a versão aqui no Brasil, que durou 5 anos. 88, 89, 90, 91, 92. 92. Aqui, 89 ou 90, bateu 69 países, nunca me esqueço. E aqui enorme, tinham 2 países. Entendi. Porque a gente não soube receber, a gente não soube... Sim. Gente não, né? Sim. Eles, a organização, Eu tô lembrando aqui, tu tá falando, teve acho que foi o ano que vocês foram campeões, que aí ficava todo mundo formado no campo e tinha um palco e o pessoal ia subir para pegar a premiação. No campo do Sampaio, no quartel do Sampaio. No quartel, era um quartel. Rei do Sampaio, um negócio desse. Aí eu lembro que a gente subiu, a gente foi vice-campeão, Canaveral, que eu jogava na escolinha do Vicentinho. Quartel do Exército, você tá falando, né? Esse quartel aí a gente subiu, tinha um palco assim, né, de frente, aí subi... A gente recebeu a premiação, quando desce vocês estão... Vocês já era o Zé. É meu auxiliar. E aí eu falo besteira no microfone para variar. E aí você pega, não sei se foi campeão ou vice, alguma coisa, e eu lembro que tu dá um discurso ali, meio que não é esbravejado, mas com muita anterior. Tava engajado. Foi essa história. Ano passado nós fomos eliminados por uma briga dos pais. Você quis deixar em pratos e o organizador que estava lá, né? Não era do lado ouvindo. Cara, Duda, eu lembrei disso agora, cara. Aconteceu. Eu saindo com a medalha e você subindo, aí eu fico lá de baixo, eu e o Vicente vendo.
E aí você começa, e aí vem, aí você dá meio Mas que aí os colachos do nos homem, o caras. bicho não come. Esse ano a gente é campeão. Esse mesmo time aqui é Meu campeão. pai que fala isso. Que é dono. Um gol de meia bicicleta do Gustavo Natal, que também virou atleta profissional. Voltando, aí você montando essas escolas todas, dando aula, você não me falou cobrança, Duda. Como é que você fazia essas escolas todas? Você falou que Rapaz, você começou e aí a história quem saiu. quem precisa, o cérebro trabalha diferente. A necessidade, né? Cara. Eu mandava um aviso, né? De novo, Mimeógrafo. ou Xerox, né? Era uma tirinha. Começou assim, eu mandava uma tirinha lembrando que no dia 5 era pagamento, o valor da mensalidade do mês tal, Sim. tanto. Entregava para cada aluno, sentava eles lá no final da aula, entregava para cada Leva um. pro teu pai, né? Leva pra tua mãe, Leva né? pro seu pai. E aí eles iam, Sim. e naquele dia... Aí, naquele dia mesmo, alguém já trazia o dinheiro, né? Os pais que tinham. Os mais responsáveis. Porque o brinco fala assim, o boleto, que hoje é boleto, né, da escola de esporte, ele parece que some pro pai. Todo mundo perde. Né? Ele paga o aluguel, ele paga o IPTU, ele paga o plano de saúde, ele paga hoje em dia a NET, não sei. Mas o boleto da escola de esporte, até hoje, parece que some, o pai nunca recebe. Mesmo com Pix, com essas coisas. Sempre dá problema, nunca... Tem sempre um... É impressionante, né? E é desde essa época, né? Então, começa assim, eu fui aprimorando, né? Fui aprimorando. Bilhetinho. Né? Aí, papelzinho, chegava no dia e recebia. Eu tinha aquela época de pochete. Aí botava o dinheiro ali. Cheia, né? Era clássico em escolinha mesmo. Sempre o professor com a pochete aqui, No máximo de cuidado que eu tinha era pegar o cheque e escrever o nome do aluno quando o pai me entregava. Para lembrar qualquer coisa. Mas vinha muito pagamento em dinheiro. Que sempre foi um valor. Era uma época que o valor era. Sim, menor sei lá, um pouco, né? Quando eu vou a Portugal, acho que a minha escolinha era 50 ou 60 reais. E como é que você lembrava de quem pagava? Eu nunca esqueci. Nunca esqueci. De um pagamento. De um pagamento de dinheiro. Eu ficava com aquele momento do pai entregar. Você não anotava em lugar nenhum? Anotava. E depois como é que você fazia? Aí eu evolui para um carnezinho, uma cartolina, que eu fazia numa gráfica. Na frente a capa, com o nome da escolinha de futebol do Vale do Sol, Passaredo. Aqui, quando abria, era imagina uma cartolina, um cartão. Sim. Fez uma carteirinha, da palma da minha mão. Uma carteirinha, né? Tipo uma carteirinha. Aqui os dados do aluno, nome, Sim. endereço, telefone. Sim. E aqui 12 quadrinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui nos dados do aluno também tinha 11 traços de 1 a 12 para escrever o valor da mensalidade. Comprei um carimbinho de pago e aí entregava o papelzinho, né, lembrando o pagamento, e eles vinham a maioria vinha com um dinheiro dentro do... Aí tu carimbava. Aí eu levava para casa, carimbava, era o melhor dia, né? Carimbava e na aula seguinte eu devolvia. Mas sempre, depois que começou essa coisa de computador, né? Eu aprendi, fui autodidata, aprendi a mexer no Excel. Para jogar as informações. E aí eu tinha todas as mensalidades lá. E controlando quem pagou, quem não pagou. E outra coisa também, ver com a necessidade como era. Eu tinha de cabeça todas as turmas quem estava devendo. Você já sabia? Não precisava nem ler, nem nada. E como é que você fazia a Era cobrança? constrangedor, porque no final da aula eles sentavam e eu não... Assim, eu fiz... Fica só fulano e Beltrano. Eu já sabia que era a galera do devo. Não vai aí o moleque assim, tá devendo, paga. Criança, numa época que tudo era possível. Exatamente. Hoje isso deve virar Duda, problema. eu conto no curso de formação um negócio que é mentira. Eu trabalhava com o Vicentinho. Eu não estava nem na faculdade. Eu comecei a dar aula com o Vicentinho, eu tinha 16, 17 anos de idade, Duda. Você começou no primeiro período da faculdade. Eu jogava no time de 16, 17 e ajudava o Vicentinho. E dava aula na turma de 10, 11, ajudava ele lá. E chegou uma hora que o Vicente falou, o Sidney tá indo bem, ele largava a turma na minha mão. Contigo, né? E aí antes ele me dava um salário, e aí depois ele falou, essa turma é tua, o dinheiro que tu ganhar é teu. Tipo, eu dava um percentual pra ele, mas era teu. Pô, e eu, 16, 17 anos. Aí eu tinha, a minha técnica, eu tinha um carnê de pagamento de papelaria, que eu comprava um por mês. Que destacava. Aí eu botava o nome do menino aqui e fazia o outro, dava o recibo pro pai. E ali eu falava aqui, Vicente, quem pagou foram esses, e prestava conta e pegava o meu.
E tinha sempre o desgraçado que não pagava, né? E aí a culpa não era do menino. Naquela época, a gente... o menino não era do menino, era do pai, pô. O menino não tinha nada a ver. É verdade, é verdade. O menino já pintava lá da porta, eu com aquele meu jeito, sempre tive um jeitinho muito tranquilo, calmo, Sim. educado de ser. Falei, teu pai mandou o dinheiro, não, pode voltar. Duda, juro. Eu puto, porra, já tá devendo quase um mês já. Eu falei, aí o moleque pintava lá na porta do campo, lá, eu falei, trouxe dinheiro? Não, volta. Vai embora. Assim, olha isso, cara. Podia tudo. Olha isso. Podia Imagina se uma escola hoje cheguei a fazer, não, mas eu fazia. Mas já teve vontade. No final da aula, aí eu comecei a deixar todo mundo. Aí eu falava assim, diminui até a voz, né, cara? Fulano, perguntando, vocês têm que trazer a mensalidade. No final da aula, assim. Mas sem separá-los, sem dar né? Nem destaque, destacá-los entendeu? de nada. E se persistisse na época? Não, aconteceu. E parava? Não, aconteceu. Continuava dando aula? Você continuou dando Mandava aula, parar de vir? Não, nunca fiz isso. Ah, Teve aluno que ficou me devendo um ano. Pô. É mesmo. Meu não. Era outra Era época muito mesmo. pouco, Sim, mas existia, pouco, assim, mas acontecia. tinha. Até porque os próprios pais ali, o cara fica Aí o incomodado, garoto ficava 6, 7 meses, aí sumia. Sim. Aí depois voltava. Pô, quero voltar. Como se nada tivesse acontecido. Como se nada tivesse acontecido. Eu aprendi comercialmente que era melhor que ele voltasse e fazer uma nova tentativa para ver se ele virava um aluno pagador. E Né? porque não voltar. Às vezes recuperava. Às vezes recuperava. Que é melhor do que não voltar, né? Porque Você não não tem voltar. aluno, né? É um novo aluno, né? Deixa de ser. E Duda, dentro desse trabalho, e aí a gente vai trazer um pouco que assim, eu sei aonde essa história vai acabar. Obviamente que eu te conheço, tem muita gente que não, mas enfim. E quem te conhece também é muito bom saber disso tudo, porque muita gente acha que é muito fácil, né? Apareceu lá no clube, virou não sei o que, as pessoas acham que é da noite pro dia, né? As pessoas... É impressionante como as pessoas gostam de tirar a história, o valor e o mérito das pessoas, né? Que começaram lá, não trabalhou em lugar nenhum. Peraí, como não trabalhou em lugar nenhum? Não tem experiência. Tá, até porque se ninguém der experiência, também tu nunca vai ter e tu nunca vai chegar. Quem der uma chance, né? Durante esse período, o Duda professor, né? Sonhava em chegar onde você chegou? O tempo todo. O tempo todo? Era esse teu objetivo? Assim, isso começa em 83, e em 94 eu tenho a primeira experiência como treinador no Barra. E a gente já estava junto. Mas né, você buscava isso já? Eu tinha vontade, mas eu não me mexia. Porque eu trabalhava demais e eu não tinha tempo. Não tinha tempo. E aí, voltando à história da Copa Internacional da Amizade, a gente se reúne, os professores das principais escolinhas da Barra de Jacarepaguá falam assim, pô, o cara trata mal a gente paga $35 para jogar o campeonato dele, vamos fazer nós o nosso. E a gente cria a Copa Rio, Copa da Amizade? Não, Copa Rio de futebol infantil. Ah, foi. E aí sub-10, sub-12, sub-14, sub-16, acho que sub-18 também. Isso dura, acho que tem até hoje, tá? É mesmo? Mas dura, meu período de professor dura o tempo todo. A gente faz no Clube da Aeronáutica, a gente faz no Colégio Militar, a gente faz em tudo quanto é lugar. E aí eu monto uma equipe 7-9, que era uma máquina. E a gente é tricampeão invicto desse campeonato, e o Márcio do Eldorado é trivice. E o Márcio, aí vem a segunda vez que o Márcio começa e não termina. O Márcio é convidado para assumir o infantil do Barra. Do Barra da Tijuca, que estava começando lá. O Alcide, presidente, procura Para quem está assistindo a gente, o Barra da Tijuca não é esse Barra que existe hoje. É outro Barra. Hoje existe um Barra da Tijuca. Antigamente teve um outro Barra que foi... Quem é do Rio de Janeiro conhece, vai saber, vai lembrar. Antigamente, depois que o Barra da Tijuca parou, a estrutura que construíram para esse Barra... O Flamengo e o Vasco usaram muito tempo. Virou Vasco Barra, Fla Barra, né? Os clubes grandes não tinham um centro de treinamento daquele. Então é construído aquele centro de treinamento lá, dão o nome de Barra da Tijuca Futebol Clube e aí convidam o Márcio para assumir o infantil. Ele me chama. Então, de novo, para a gente dividir. E aí ele chega a trabalhar umas 2 semanas e fala para mim, Duda, não tem condição. Não tenho como conciliar. Como seguir. E por que ele me chama?
ele é chamado e o Alcides vira para ele: eu soube que você tem um time muito bom, eu preciso montar um infantil rápido, porque ele decidiu jogar o Campeonato Carioca. Eu lembro. E ele precisava de um time. E ele ficou sabendo do Eldorado na freguesia. Aí o Márcio falou assim: eu tenho um time bom, mas tem um time que é melhor que o meu, que é o Vale do Sol. Vou trazer o Duda e o time e os moleques dele. A gente faz uma fusão aí dos dois times. E aí ele começa e também não segue. E você fica com E eu fico. Aquele time era uma fusão das duas equipes. Nosso primeiro amistoso foi dia 1º de maio de 94, dia da morte do Senna. Flamengo, tomamos de 13. A tua memória também, 13. Cara? Tua memória também é um negócio que eu vou te contar, não, cara. Mas não dá pra esquecer. Pois é. Não dá pra esquecer. A morte do Senna não dá. E tomar de 13. Tomamos de 13. São dois acontecimentos. Toma de 13. Aí tem uma briga do Unielso com o presidente. Isso, o Unielso sai. E isso eu tô nos Estados Unidos. Eu volto dos Estados Unidos em setembro de 94 e o Vicente tava no juvenil com o Douglas. Isso. E aí eu vou lá e o que tinha era vaga de treinador de goleiro. Eu não sabia nem o que era pra fazer com os goleiros, mas eu viro treinador de goleiro. Isso. Eu começo em setembro. A gente monta 2 timaços. Sim, o infantil, o juvenil. O 7-9 e o 7-9, o teu era 7-7-7-8. Que era o Alan Espinosa. 7-7. Era o timaço o time de vocês. Sim, era o 7-7. 7-9, o que eu fiz também? Quando eu tomei de 13, fiquei amargurado, né? E aí tem essa briga do presidente com o Niels. Eu falei assim, pô, eles são bons, mas não tem como, eu não vou disputar campeonato para tomar de 13 do Flamengo, tomar de 10 do Vasco, tomar de 8 do Fluminense. Não vou. Sempre fui muito competitivo. E eu fico sabendo, é história pra caramba. Eu fico sabendo que ia ter a Copa Riboc de futebol de 5 na grama. E que eles não estavam conseguindo o lugar. Essa acho que você não vai lembrar. E eu convenço o Alcides a fazer o campeonato lá. Lá no Barra. Na idade do 7, 9 e 80. Mais 80 até, acho que era 80, 81. E a gente monta 8 campos. No campo 1, a gente monta 8 campos, de 4 na linha, 1 no gol. Eu fico em cima daquela arquibancada de madeira. Sim. Ali eu escolhi Cássio, Ferrari. Fui escolhendo os caras todos. Os moleques saem daí, eu não... Isso eu não lembro. Rick não era nem do Eldorado, nem do Vale do Sol. Rick. Eu vou Luiz Carlos, ponta direita. Léo Miranda. E o time fica bom pra caramba. Sim. A gente faz um campeonato muito bom já no primeiro ano. Empata com o Vasco. Foi o único empate do time do Vasco naquele ano, o infantil do Vasco. Que o Vasco foi campeão. Foi 0-0. Foi campeão... Ganhando tudo. Jogava Dias, que todo mundo falava que era gato, Maricá. Esse time ganha todos os jogos, só empata com a gente. E eu vou preparando o 80 já naquele ano, na Telemar, no Pau da Fome. E aí eu monto um grande time que eu acho que teve ali na base do Barra. Acho que aquele... Vocês fizeram um trabalho excepcional, mas aquele time era fantástico. Que é o ano seguinte, que é o 95. Que é o ano seguinte. Que é o ano de 95. A gente fica em terceiro no estadual. O Orlando é artilheiro do campeonato. Vários jogadores vão... Orlando também dizem que o Orlando é meio gato também, né? Orlando. Mas não tinha tamanho de gato, não sei se era gato, mas ele quando foi na minha casa algumas vezes, a mãe dele ligava. E ela ligava, quando eu atendia, ela falou, eu quero falar com o Valdeir. E o nome dele era Orlando. Então, assim... Essa história era essa mesmo. No papel era Orlando, né? Valdeir ou Orlando? É que eu pareço com o Valdeir, professor. Rapaz, você não tem nada do Valdeir. É só a bolinha do olho que é capaz de ser igual. O branquinho do olho, né? Do olho. E ali você começa... A escolinha me transporta pro clube. E você tá no clube e tá na escolinha também, que você fica com a escolinha até ir pra Portugal? Continuo. E aí você tem a passagem pelo Barra, pelo Madureira... Aí eu monto Copacabana. Aí você monta o Copacabana. Quanto tempo ficou no Copacabana? Copacabana durou de 2000 a 2003. Ganha na época Série C para ir para B, não era isso? A gente sobe da terceira para segunda. É como se fosse, né? Porque tem a 1, a 2. Você teve lá. Sim. Você sabe que até ali nenhum clube tinha subido no primeiro ano. No primeiro ano. Foi o primeiro clube a subir no primeiro ano. Tinha um treinador fenomenal lá, o Biro Chagas. Biro Chagas. Esse eu tenho muito história. Um dia eu vou marcar para contar as histórias do Biro Chagas. Não. Biro tá por aí, cara. O Biro tá onde? Eu não sei, ele tá por aí. Acho que ele continua lá em Jacarepaguá. Ele era lá de Jacarepaguá? Eu vou contar uma do Biro, só uma. Só uma. Essa pode, pessoal. Olha lá, hein, cara. Essa pode. Olha lá, hein.
esse aí me chama pra ser treinador do Sub-20. Aí eu tenho meu jeito de dar treino, de não sei o que, ele já me arrancou, já vi que não gostou de mim, falou, ó, tu vai trabalhar com o Birubiru no profissional, Biro Chaga. Tu vai ser auxiliar dele lá. Eu falei, tá bom, Duda, eu vou lá. E eu tô lá de auxiliar do Biro. E aí tem a estreia do campeonato, o Zico empresta lá o CFZ. A gente joga no campo do Zico. Sim, do clube. E a gente tá lá, não sei o que. Naquela época tinha o Nextel. Radinho. Nextel rádio. Aí o Duda me dá o rádio, bota ele, Zé Roberto, mas o Duda, né? O Zé era mais estourado, mas o Duda mais tranquilo, bota assim, fala, Cid, fica com o rádio. Qualquer coisa eu vou te falar aí e tu passa aí pro Biro. Eu falei, tá bom, Duda, beleza. Eu tô lá de auxiliar técnico sentado no rádio e o jogo tá 0x0 ou 1x0. A gente ganhou o jogo. Foi, estreia por 4x0 ou 4x1. Mas ainda tava no 0x0, ainda tava no jogo assim e tá chovendo. E o Biro abre um guarda-chuva e de terno, ele chega de terno pra ser o treinador e ele abre o guarda-chuva e tá debaixo do guarda-chuva lá na beira do campo. Sim. E daqui a pouco toca o rádio. Aí esse aí, Sidney, tá na hora de botar fulano. Aí eu falei, acho que era o Duane até que você queria que entrasse. Se eu não me engano, o Zé queria, né? O Zé em cima de mim e eu tentando segurar. Isso. E aí eu falo, pô, Duda, beleza, mas como é que eu vou falar isso pro cara? Não, aí eu virei, tá bom. Aí eu fui lá e falei, pô, Biro, Duane, cara, eu acho que, tipo, eu sou auxiliar, eu posso dar opinião. Ele, não, tá bom. Aí eu volto. Aí o Duda, com o Zé no fundo. Tu já falou pra ele que é pra botar o Duane? Eu falei, eu sugeri, eu não obriguei. Como é que eu vou mandar, né? Aí ele, vai lá e fala. Eu falei, Duda, bota o rádio no ouvido dele. Aí já foi o Zé. Aí o Zé já pegou. Eu falei, Biro, o pessoal quer falar contigo. Aí eu apertei assim o rádio. Falei, pode falar. E aí ele falou, é pra botar o Duane, não sei o quê. Aí o Biro levanta assim os braços pro céu, assim, levanta o guarda-chuva e fala, glória a Deus, esse trabalho está sendo abençoado. Era exatamente o que eu ia fazer agora. Exatamente o que eu ia fazer. Ele falou assim, eu pedi um sinal. Eu pedi um sinal. Pô, que sinal? Sinal via rádio, né? Esse trabalho é abençoado. Eu pedi um sinal e ele veio. Era exatamente o que precisava, cara. É muita história. Grande figura. É muita história. Muito bom. E aí tem um Copacabana. E aí como é que surge essa coisa de você ir para Portugal? De você querer ir para Portugal? A vida da gente, eu acho que todo mundo é assim, né? Engaja uma coisa na outra, né? E aí eu já estou na reta final das grandes preocupações de educação com as filhas, né? As filhas já estão chegando próximo dos 18, a Júlia próximo dos 20. E isso é importante também colocar aqui. Barra de chuca a gente não ganhava nada. Eu ganhava $250 em dólar. Em dólar. Que na época também plano real era R$1. Era R$1, porque o plano real sai em 94. Isso. Equipara R$1 ao dólar, então você ganhava R$250. Isso, exatamente. Eu ganhava $50. E no Madureira, em 96, eu ganhei o salário era R$400. Era R$400. Então. Ganhava muito pouco, né? Tinha um outro, não, é bem baixo. Sim. Não dava pra você apostar no futebol. Sim. Não, eu trabalhei no Fluminense, na época que o Humberto Reis me levou pra lá, depois daquele campeonato do Barra, que é com o Reinaldo, Rick, Duane, Betão, que você vai pro Madureira e volta. Eu e Douglas, a gente sai, você assume e tudo mais. No ano seguinte, aquele era um timaço também, né? E a gente vai... O Humberto chama a gente para ir pro Fluminense. Eu era chefe da captação lá de Xerém, a gente fazia toda a parte de observação e auxiliava algumas categorias, eu ganhava R$450. Era hoje assim, sei lá, botando aí uns R$700, R$800. Menos que salário mínimo. É menos que salário mínimo. Não dava pra... E aí é bom colocar isso para os profissionais que estão assistindo a gente. Primeiro, as pessoas que sonham em viver do futebol de alto rendimento. Hoje está um pouco melhor os pagamentos desses clubes, do Madureira. Hoje você consegue viver... não é um grande salário, mas hoje melhorou muito. Com um segundo emprego, né? O pessoal que está do 14 para baixo, com um segundo emprego consegue viver. E você tem casa, tem 2 filhas, trabalha sonhando em trabalhar em alto rendimento no futebol, com salário de professor da escola do ângulo e tudo, e com as escolas de futebol.
Qual era o percentual da tua arrecadação familiar com o trabalho nas escolas de futebol, Duda? Comparando? Era 50%? Assim, Não, aquele dinheiro era importante para você? Escolinha de futebol, o apartamento que eu moro hoje eu comprei com escolinha de futebol. Aí. O apartamento que eu comprei uma casa na Sim. Pousada do Engenho. Sim. Na metade do financiamento, eu vendi a casa e passei o financiamento. Com o valor que eu recebi, eu comprei o apartamento que eu moro até hoje. E isso trabalhando com escola de esporte, com a escolinha. Escolinha de futebol sempre foi o carro-chefe. Era o teu carro-chefe. Era. Então, para as pessoas entenderem que o mercado, ele sabendo trabalhar e você trabalhando direito, e hoje em dia ainda tendo uma marca, né? E hoje, imagina o Duda com a qualidade que ele sempre teve e tudo mais, com uma marca dessa, e com a integração que a marca tem hoje com o clube, porque hoje, não sei se você sabe, 4 professores, 2 de cada escola oficiais do Atlético hoje, uma vez por mês, passam uma semana nas divisões de base vendo como é o treinamento lá na Cidade do Galo. Legal. A cada 2 meses, o coordenador metodológico do Atlético Mineiro, Gibson, ele faz uma aula online para todos os professores da Academia de Futebol do Galo. A cada 4 meses, nós temos um encontro dentro da Cidade do Galo para os proprietários e professores, aonde o departamento de psicologia diz como é que é o trabalho na base, o chefe de captação. É realmente integrado. Se essas ferramentas com um tipo de iniciativa dessa... Imagina o Duda em Belo Horizonte ou qualquer cidade, tendo a bandeira do Atlético Mineiro com o trabalho que ele desenvolvia lá e tendo esse apoio. Teria sido mais fácil você chegar no clube. Sistema, porque mesmo sendo uma escolinha, foi uma escolinha, quando eu falo escolinha, eu tô falando de todas, tá? Sim. Foi uma escolinha de muito sucesso, né? Sim. Mas havia uma rotatividade grande. A escolinha de futebol tinha essa, não sei se hoje... Ainda é assim. Tem uma rotatividade. É o que a gente está querendo mudar, essa coisa de... Você conseguir fixar, fidelizar, né? A retenção do aluno ali. Não era fácil. Aquele núcleo duro, ele permanecia contigo. São alunos que até hoje me procuram Mas você precisava do resto para poder ter receita, né? Enfim, só com eles eu teria, sei lá, 50%, 60% dos alunos que normalmente eu tinha. Sim. Cheguei a ter E você tinha um esforço para fazer essa renovação? Como é que funcionava isso? Era orgânico? Era orgânico. Eles saíam e voltavam? Era orgânico. Né? Eu batia no mês de alta, no bairro da Graça, num campo que cabia 30, 40 alunos. Numa aula. Muito cheio. Cheguei a bater 140, 150 alunos. Que era a principal escolinha. A principal escolinha. E era um número assim... Para a época era um número astronômico. Astronômico, né? Astronômico. E aí você dentro desse mercado, você consegue casar, ter 2 filhos, comprar um apartamento, óbvio, completando a tua renda com a questão lá do ângulo, das escolas e tudo. Mesmo com isso, você vai para o alto rendimento, que é treino todo dia e é jogo final de semana, que a gente sabe como funciona. Mas esse era o problema. Eu fui saber do Sérgio Reis, Flamengo. Eu trabalho muitos anos no Flamengo. Em 96, quando eu volto para o Barra, no lugar de vocês, no último jogo a gente faz um jogo na Gávea, que eu boto o Reinaldo de volante. O Reinaldo adora essa história. E ele arrebenta com o jogo. Quando termina o jogo, o Sérgio me chama para almoçar. E a gente não tinha malícia, né, cara? Anos depois, a intenção dele era me convidar para ir pro Flamengo, que eu não ia poder aceitar. Por quê? Porque eu ia... Flamengo e Fluminense, treinador, tinha que ter uma dedicação exclusiva. E o salário era muito pequeno. Muito pequeno. E quando pagava naquela época que os Ainda bem que eu não fui almoçar, porque eu ia ficar doido. Ia ficar com essa coisa na cabeça, né? Um clube grande. Mas ele chama pra almoçar e você não vai? Eu não vou porque eu tinha combinado com o Reinaldo de levar ele, o Felipe e a mãe pra Itaguaí. Eu não posso ir porque eu tenho que levar... Ele olhou pra minha cara e falou assim, beleza. Eu não sei. Essa eu não sabia também, não. Eu acho que é interessante. Essa eu também não sabia, não. Lógico. Caramba. Você, na inocência... Não ficou claro pra mim. Sim, mas... que viria um convite. Mas a leitura foi Mas essa, anos depois, a gente conversando, falou assim, eu já te chamei. Aí eu já era treinador do Botafogo. Você, alguma coisa assim, você é marrento, alguma coisa, né? Eu já te chamei pra almoçar e você não foi. Dando a entender que era um convite, era alguma coisa. Não sei se eu tava no Botafogo, hoje eu tava em outro clube. Hoje, vivenciando tudo que a gente viveu no futebol, a gente entende a visão dele. Na época, fora do futebol de alto rendimento, eu tenho um compromisso aqui para levar, né, os meninos e tudo. Pode ser depois, pode ser outro dia.
E aí você perde essa Não, a oportunidade. gente era pai deles, né? Sim, cara? sim. O Reinaldo e o Bruno Maia, nesse jogo, para esse jogo, os dois dormem lá em casa. Muito legal isso, né? Acabaram O papel com 2 que tem sacos o- de bisnaguinha, O profissional de 1 educação. quilo de presunto e 1 quilo de queijo. Eu fui dar aula na escolinha e falei para eles. Tem lanche aí. A Roberta com as meninas estava em Santos, na casa dos pais. E os diretores e eu, a gente abrigava os Sim, mais necessitados na véspera do jogo, lembra Sim, disso? cansamos de fazer isso. Cansamos de fazer Porque isso. morava muito longe, Sim. e aí tinha que acordar muito cedo Pra pra ter que se chegar e deslocar falar, no dia do então jogo. dorme aqui e tudo. Aí eu vou na padaria e compro esse lanche. Bisnaguinha, né? Aquela bisnaguinha, 1 quilo de presunto. 1 quilo de presunto, 1 1 quilo de queijo. salaminho, uma quantidade boa também, e várias Coca-Colas. E mataram Eu tudo. falei, eu vou dar aula, quando voltar, eu vou voltar com fome, eu quero Quer lanchar? Traz o Reinaldo aqui e fala com ele. Ele morre de rir com essa conversa. Comeu tudo. Quando eu chego, estão um na cama da Lívia, outro na cama da Júlia, no quarto das meninas, com a barriga dormia. desse tamanho rindo. Tinha 3 fatias de presunto, 4 fatias de queijo. E E eles... eles mataram Tudo tudo. acabado. Mas no dia seguinte valeu a pena porque ele fez um jogo espetacular. Acho que esse jogo também foi decisivo. Pra ele ir pro acabar. Flamengo. Porque acaba ali, ele vai pro Flamengo, né? Tem toda uma história da liberação dele no bar e tudo, enfim, mas ele consegue ir. E aí você tem essa passagem toda e vem a questão de Portugal. Numa época que não se... Hoje se fala muito de Portugal para vir para cá e tudo, que nem quando eu fui também para Espanha, foi mais ou menos na mesma época. Quando que você vai para Eu Portugal? vou para Portugal em 2007. Só que o que acontece? Em 2003 acaba o projeto do Copacabana. 2003. Acaba em 2002. É. Mas eu não admitia que ele fosse acabar. E o dono do clube, né, o cara que acabou comprando o clube de mim do Zé, a gente acabou virando quase que empregado dele, porque ele bancava o clube. O acordo era para bancar até meio de 2002. Ele estica até final de 2002. Quando chega 2003, eu falo assim, não vai acabar. E aí, o que eu faço? Eu pego as minhas escolinhas, mirim, infantil e juvenil, né? 13, 15, 17, e boto para jogar. A Com a base do Copacabana. Com a camisa do Copacabana. Só que eu não tinha dinheiro. Para não ficar desfiliado, para não perder aquela coisa da eu achava desfiliação. que ia aparecer um outro cara que ia fazer um acordo Sim. com ele e ia subir. Eu queria que o Copacabana permanecesse vivo. Ficasse visível, né? Ficasse visível. E aí eu comecei a pagar arbitragem, pagar isso, pagar aquilo. Eu vou jogar um brasileiro sub-17 em Xerém, Fluminense, Bom Sucesso e América na chave. Eu dizer que torci para perder é pesado, mas não fiquei triste de não ter classificado. Porque não ia ter dinheiro Ia ter que para viajar custo, para jogar numa outra cidade. que era aquela São Copa, as histórias Copa, que a gente vai Copa passar. Rio, né? Era Sub-17, o que era o Campeonato brasileiro da era época, brasileiro. né? O time do Arouca, o time do Toró. O Luiz Fernando conta aqui, no pessoal que estiver assistindo aí, tem muito episódio aí pra trás, tem muito conteúdo. O Luiz Fernando conta que ele sai do Itaperuna pra ir pro Bahia nesse brasileiro sub-17. O Bahia observa ele e leva ele jogava no Itaperuna na época. E aí chega em 2003, não dá para seguir. Um pai da escolinha, que foi criado comigo, ele pergunta para mim quanto é que eu estava gastando. Por mês pra manter o time. Pra manter o time E vivo. eu falo para ele. Eu dando aula na escolinha do Passaredo, ele chega, um pacote de papel de pão, com todo o dinheiro que eu tinha gasto no campeonato. É mesmo, né? Aí eu peguei aquele dinheiro, eu não conseguia me concentrar na aula, né? Porque eu imaginei que ele pediu a chave do meu carro. É uma atitude diferente É, também, é. né? Você fica. Porque o filho impactado. dele estava participando Sim, e tal. sim. E aí ele faz essa doação. Aí eu regularizo e paro. E paro. com o Aí você Copacabana. regulariza e para. E aí fico... Aí começa a história de MSN, e-mail. E nessa época que a coisa começa... E o Zé começa a trocar muitos e-mails com o mundo inteiro. E ele me mostrando. Para o pessoal saber, Zé Roberto é um Sim. grande amigo da minha vida, e assim como você e muitos outros que eu fiz no futebol. O Zé jogou futebol e ele começa a mostrar para mim todas as trocas de e-mail que ele estava fazendo com diversos Com lugares várias- do mundo. Falando sobre futebol, Falando sobre futebol. Copacabana. E aí eu vou e mando um e-mail para Portugal, o cara me manda um treino, eu olho aquilo, me incomodava muito o treino que a gente dava,
né? Muito repartido, né? Um dia para isso, um dia para aquilo, outro dia para aquilo. E o que eu tinha treinado, aí é a história da pessoa, né? O que eu tinha treinado como atleta de futsal não tinha nada a ver com o que a gente No campo. aplicava no campo. E eu tive o privilégio de ser treinado pelo Ricardo Lucena, né? A referência. Pô, o cara era um absurdo dando treino. E aí eu começo a trocar, e esse cara me traz um outro. Informações de metodologia de treinamento. É isso, trocar metodologia, né? E aí eu falei assim, pô, cara, o que tá acontecendo lá, que tava fervendo a periodização tática, né? Sim. Já tinha uns anos já. Tem pessoas que datam erradamente quando começou, né? Tô falando aí 2003, Sim. 2004, 2005. E aí a minha vida o tempo todo, você sabe disso, a minha vida o tempo todo foi energia e foi pessoas de bem estando perto de mim, e eu acho que eu fiz por merecer, e eu sendo empurrado. Eu encontro um irmão do futsal que fez faculdade comigo, que é o Luiz Antônio Tapioca, e ele fala de um projeto, vai ficar comprido em si. Vai, bora. Ele fala de um projeto que ele tem no Porto com o primo dele, que era um centro de treinamento com restaurante, com hotel, porque a comunidade europeia estava começando de 99 e 2000 e havia muito investimento em Portugal. Então, até hoje tem isso lá. Sim. Você apresenta um projeto, há um órgão lá que vê a viabilidade desse projeto e eles colocam dinheiro e você começa a pagar, é mais ou menos isso. E eles estavam há alguns anos sem ir lá porque tinham perdido fôlego financeiro e precisariam de alguém. Aí eu apresento eles ao Reinaldo do Copacabana. Do Copacabana. E o Reinaldo se interessa. E o Alexandre falou assim: você tem que trabalhar em Portugal. Eu falei, eu tenho mesmo. Aí eu faço uma viagem para Portugal, que era de 20 dias, eu fui 40 dias em Portugal. Conversando com treinadores, vendo o treino, falando com um, falando com o outro. Aí quando eu vi em loco os treinos, eu fiquei maluco. Eu chego em novembro de 2003 em Madrid. Lá a temporada de agosto a maio, né? Não é igual no Brasil de janeiro a dezembro. Então eu chego em novembro, já tinha começado a temporada e tudo, dezembro. No início da temporada de 2004, eu vou fazer o curso da Federação Madrilenha de Futebol. Só que nisso também visitando tudo, eu já arrumei um emprego, né? Eu falo, brasileiro, sei que eu comecei a dar treino, e eu ficava com vergonha dos meus treinos em comparação aos treinos que já existiam lá. Que os garotos faziam lá. Era uma escolinha escolinha começando, mas era tipo clube de bairro. Lá tem muito disso, né? Os clubes as escolinhas são os clubes de bairro da divisão X. Sim. E eu ficava com vergonha, e aí que eu fui estudar e eu fiz os 3 anos lá na Federação Madrilenha de Futebol, do curso de formação dos treinadores lá. É a mesma sensação que você teve de chegar lá e olhar e falar o que é isso, né? E aí nego fala, enfim, não vamos entrar nesse assunto aí, mas... Eu fiquei maluco, né? Aí eu já me sentia muito cansado para dar aula em escolinha, já me sentia... Porque na minha cabeça eu queria outra coisa. E o próprio ângulo mesmo, muitas vezes na quadra eu olhava assim, cara, tem que ir para Portugal. A aula rolando, você tem que ir para Portugal. O telefone tem que ir. Eu fiz contatos, né? Então você ficava querendo ver lá o 000, né? Tocar e... E aí eu começo a me programar para ir de novo para lá, para de novo fazer contato. E aí, cara, o Guilherme, meu genro, pede para ir junto. Falei, cara, o meu interesse é como treinador. Não, mas eu quero ir junto, pô. Quero fazer teste lá nos clubes e tal. Dele veio outro pedir, veio outro pedir, veio outro pedir. Quando eu vi, a gente tinha uma excursão montada com a camisa do Copacabana. Então, eu acho que Copacabana também existiu para isso. E a gente viaja como Copacabana. Para fazer amistosos lá. Para fazer amistosos lá. Programou 11 amistosos com o Nuno Peredo, que é um cara que até hoje trabalha na federação lá. Pessoa fantástica. Outro anjo na minha vida. E a gente consegue fazer 8 jogos, mas a gente empata com o Benfica, dá de 4 no Leiria, sub-20, né? E a gente com meninos, um ou outro menino acima da idade, avisando, levamos 12 jogadores. Mas o time jogando muito bem.
foi talvez o melhor trabalho da minha vida. Aqueles times do Botafogo que você viu na base, que o que aconteceu, eu acho que ali... E você treinou eles antes de ir? Parecia, essa parada parecia o filme. Porque os caras chegavam, eles queriam, né? E A dedicação é outra, né? E a não necessidade de convencimento também. queriam jogar em Portugal. É a fome, né? É a fome. É a fome. E aí a gente foi juntando, e eles tinham que pagar para ir. Sim. O que eu recebi foi eu não ter Os teus custos foram... não ter os custos. E aí a gente vai para lá em janeiro de 2007, fica 30 dias lá. Dia 31 de janeiro a gente volta. Voltando em Madrid, que a gente fez por Barajas, toca o telefone, eles querendo o nosso camisa 10, um clube, o Elétrico, querendo o clube da terceira divisão lá também, queria o Bruno. Não, nesse aspecto não foi um sucesso, né, deles conseguirem, até porque a gente comercialmente não se preocupou com isso. E quando chega em junho, o Sertanense me procura. O Nuno Pedro me procura, dizendo que o presidente do Sertanense tinha interesse em conversar comigo. Aí eu vou para Portugal, fecho tudo com ele, ele me dá um valor para eu levar jogadores brasileiros para jogar lá. E aí boa parte desse grupo que viajou comigo, eu escolhi os melhores, e esse pessoal vai para lá. E aí faz uma campanha, eu faço 2 anos lá, em 82 jogos, 81 jogos, a gente perde 11, que 4 não vale, 2 para o Porto na taça de Portugal. E os 2 últimos da segunda temporada que a gente já subiu com a subida confirmada e já com o título confirmado. Já tinha o título e... Era só a tabela, né? De verdade, né? Nós perdemos 7 jogos. Então, acho que o tempo todo... Foi no primeiro ano que vocês não classificam, vocês perdem no último minuto. No último lance do jogo. Vocês não classificam. O cara brotou do chão, ele não estava em campo. Ele brotou do chão, fez o gol, e eu olhei, ele sumiu. E aí vocês, por esse gol, não classificam. E no ano seguinte... A gente faz esse jogo contra o Monsanto, que a gente tinha jogado 2 vezes no campeonato, vencido das 2. Jogo 0x0, 0x0. O jogo foi o seguinte: 3 times para ser campeão e subir, só podia 2, né? Sim. A gente chega como líder, em primeiro lugar. Se a gente vence, campeão e subir. Já tava lá. Se a gente empata ou perde, a gente poderia... Se empata, a gente era segundo. E garantido. Se a gente perde, se o outro time lá ganhasse, a gente perdia tudo. Mas se empatasse... subia. 0x0, último Não, mas se perdesse o jogo... Podia subir. Podia subir se o outro não ganhasse. O outro time tava ganhando. A torcida... Já sabiam. Cantando ai, 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 tá chegando a hora. Português cantando ai, 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 tá chegando a hora. Aí que escanteio no último minuto. Aí vem uma bola, meu zagueiro Salgueiro, 36 anos, o cara que mais assinou súmula naquela época em Portugal, super experiente, uma bola fácil para ele rebater para frente, ele bota para escanteio. Aí já deu aquele gostinho. Falei, rapaz, esse escanteio não podia acontecer. Aquele gostinho ruim, né? O gol avisa. O gol da aviso. Gol da aviso. Aí o cara cruza aberto, o Léo Flores, Madureira, sai. Madureira foi comigo para lá. E arrebentou. O Léo sai e tromba com outro zagueiro, com o Pedro Miguel. Do mesmo time. Time. E tinha um cara que ele não estava no campo, que ele brotou do chão. Chutou, travessão. Ainda foi no travessão. Travessão, aquela que bate, mas bate dentro. Bate dentro, né? Botou a bola no meio, Cid. Botou a bola no meio, deu a saída, acabou o jogo. Putz. E aí vocês não sobem. Sabe quantas derrotas nesse ano? 4. Essa foi uma das 4. Uma pro Porto e a outra... E vocês não sobem? Não, perdemos tudo. E no outro ano vocês sobem? Aí são as coisas que... A gente já tá entrando no futebol que talvez... Não, vambora. O presidente não deixa eu ir no autocarro, não deixa eu ir no ônibus. Porque o clube nunca teve aquilo, né? Nunca foi uma... Foram 42 jogos nessa... E 4 derrotas, né? Então, assim, a gente ganhou muito. Ganhava. E quando parecia que ia perder, ganhava de novo. E a gente faz uma campanha histórica na Taça de Portugal. A gente chega na 6ª fase e pega o Porto. E o país para saber quem são... Quem são esses brasileiros? Quem é esse treinador brasileiro?
E então em Sertã a gente ganhou do Penafiel, ganhou do Portimonense. E eu, tudo aquilo, aí eu acho que é muito interessante falar aqui, Sim. tudo aquilo que eu tinha primeiro visto através de e-mails e MSN, eu tive o privilégio, como eu fui sozinho, eu tive o privilégio de conhecer um cara, que é um irmão, tive com ele agora, depois de 15 anos eu voltei em Sertã, que eu viajei com o Roberto Que agora, legal. e fui lá no campo, a gente se abraçou emocionado. E esse cara é um fenômeno, eu já te falei dele na época do Botafogo, Natan, que eu queria trazer ele pro Botafogo. E ele era um cara que ele tinha a periodização tática toda na cabeça sem ser ortodoxo. Sim. E aí a gente fez um mix, né? Aquilo que eu achava que era bom no Brasil com aquilo que eu via e a Na gente prática, o que Você acontecia. se encaixou bem. se encaixou. Que é aquilo que a gente fala muito. Não existe uma metodologia perfeita, correta. Existe a sua metodologia, mas tem que ter algo. Tem que ter uma metodologia. Não pode ser, principalmente uma escola de esporte, algo Sim. que o professor quiser dar, ele vai lá e dá. É aleatório, né? Tem- Metodologia tem ela que- tira- Uma coisa que eu acho que é importante, que eu aprendi nessas idas e vindas que eu tive no futebol, independente de ser país ou até estado, tá? Eu tive no Piauí, tive no Espírito Santo. Você tem que respeitar a cultura local. Claro, é. Isso aí. Enquanto eu e os jogadores brasileiros não entendemos que a gente estava em Portugal e que a gente que tinha que se adaptar a eles E não o contrário, e né? não o contrário, Perfeito. É. a coisa não fluiu. Na pré-temporada desse primeiro ano, a gente em 6 jogos perdeu 5. Eu vou pro primeiro jogo da temporada, se eu perdesse, eu caía. Se eu perdesse, eu caía. Então, assim, aí ele me pega, cara, não deixa eu ir para outro carro. Eu queria ficar perto dos jogadores chorando. Nossa, vai no meu carro comigo. E a gente faz uma viagem relativamente longa. Ele fala de tudo, menos de futebol. Ele não fala de futebol comigo. Para na porta de casa, a esposa e a filha chorando a viagem inteira. A esposa tá atrás, né? Como eles sempre fazem. E a filha chorando o tempo todo. E ele deixa a esposa na porta de casa, se prepara um jantar pro mister. Ele fala para ela. Faz galinha cabidela. Que a galinha cabidela dela é Sim. espetacular, desmanchava na boca. A gente vai no mercado, ele compra 2 garrafas de vinho e vai para a sede do Sertanense. Ele Entra vai pra sede. a sede administrativa, Sim, sim. em frente ao estádio. Entra na sala dele, pega um formulário de contrato, que preenche lá, né? Assina em branco e fala assim: eu já tenho uma decisão. Você é meu treinador ano que vem. Coloca o valor que você quer ganhar, mas você sabe o quanto que eu posso pagar. E assina se você quiser ficar. Aí eu falei: não, presidente, depois a gente vai conversar sobre isso, mas eu vou estar aqui ano que vem. Aí a gente volta e repete tudo, né? A gente, inclusive, repete o Porto. Só Na Copa também, Na né? Taça de Na Portugal, Taça de Portugal. não só não foi na 6ª fase, foi na 3ª fase. A gente perde os 2 jogos, Sim. mas... E até hoje, agora eu voltei lá com a Roberta, e fui no restaurante que a gente comia, pô, a dona do restaurante, Dona Fernanda, e o seu Luiz, a senhora ficou paralisada, assim. Quando eu te Você vi. faz pouco, e o reconhecimento é um negócio, Sim, sim. absurdo. E por que você não dá sequência lá? Uma pergunta Porque que eu acho que eu nunca te fiz. não via chance de Mesmo projeção. subindo de Foram 2 categoria, anos ganhando. mesmo subindo de categoria. Então, assim, eu ia jogar um campeonato com mais visibilidade. Mas eu achei muito estranho não receber um telefonema de nenhum clube. E não receber nenhum telefonema de um empresário se interessando Entendi. em tocar a minha carreira. Eu tinha um problema grave, que eles não me reconheceram como treinador, né? Por causa do curso que tem que fazer lá. e Eu tudo tinha mais. diploma de educação física, sou Mas formado em lá educação não, física. mas lá Não havia curso aqui da CBF. Sim. E eles não fizeram a equivalência. Então, foram 20 jogos na primeira temporada. 20º jogo eu fui pro banco. Os outros 19 jogos, 19 primeiros jogos, eu fiz. O campo do Fora. Sertanense é um campo de jogo. Sim, né? aí, O banco aqui eu fiz aqui, né? Eu falava com o time na grade. na grade. Né? Não era grade, É, aqueles tubos, né? É o. Mas de qualquer forma, fora, né? Fora do campo. Fora. E aí isso também vira notícia. Quando a gente vai pegar o Portimonense, que a gente pega antes do Penafiel na Taça Portugal, o Sertanense chega à 4ª fase com um treinador de bancada, de arquibancada. Sim, sim.
E aí a imprensa se interessa por isso, Por essa história. por essa história. E aí foi RTP, SIC. Aí a gente ganha do Portimonense dentro de casa e vai jogar fora com o Penafiel. E todo mundo fazendo tanto num jogo quanto de quanto a gente ia perder. Os dois times em divisões, Sim. inclusive na primeira divisão. A gente vai e ganha do Penafiel nos pênaltis. E aí vem o Porto na sexta fase. Se a gente ganhar mais 2 jogos, a gente estava na Liga UEFA. Olha isso. Não ia poder jogar. Não ia poder jogar. Por quê? Porque não tinha estrutura para jogar. Não tinha estádio, não tinha. Não, tinha, mas não tinha. Não ia vai lá e conseguir, joga. né? Não, tinha que abrir mão. Reúne a Ia rapaziada ter que e abrir joga. mão. Não é Champions. Sim, sim, a É Liga. a a Liga. Liga. E aí, Duda, é um filme, né? É um filme. É uma história. Aí você volta de Portugal e vai pro Botafogo. A gente se encontra lá Pelas no suas Botafogo. mãos. Sim, não, por essa história toda. Não é pelas minhas, não, por essa história toda, É. porque o Duda, Sim. quando eu encontro ele, e eu sou muito claro com ele, e eu falo, pô, cara, tu acabou de chegar de Portugal, profissional, e tudo que eu tenho aqui agora é o Mirim. Sim. Mirim do Botafogo. Não desmerecendo, pelo amor de Deus, nem Sim, nada, sim, mas mas- a história do Duda já tinha, né, sido... E aí o Duda, não, eu pego. E a gente vai até o profissional. Faço 7 jogos no Mirim. 7 jogos no Mirim, depois você vai pro infantil, É. bate Agora, final... uma coisa sempre... que eu acho importante para as pessoas, Sim, né, que sim. tem esse plano, eu vou para Portugal pagar 1/3 do que eu ganhava. Você abre mão da... Não, porque aí você Eu fala que... deixo- quando- A minha escolinha até hoje está com um cara que eu deixei. Então, voltando até esse ponto que é importante. Você vai pra Portugal, você falou, eu tive a escolinha até ir pra Portugal. Sim. Aí eu aglutino toda a escolinha no Passaredo, que era naquele momento, e é uma estrutura fantástica, né? Tem um clube fantástico, condomínio e tal, campo de grama natural, campo de grama sintético. Eu vou fazendo um movimento e vou aglutinando as escolinhas todas, Lá. porque eu já não tinha escolinha na Barra, só tinha em Jacarepaguá. Mesmo antes de eu sair, eu vou até para... Começa a ter muita escolinha. Sim. E aí você passa a ser um número de 40, 50 alunos, um número excelente. É uma outra realidade, que tem escolinha em tudo quanto é Sim. lugar. E as pessoas querem comodidade, né? Quanto menos tiver que andar de Que é carro. o que eu falo também no curso quando vai escolher o ponto, não tem jeito. Localização, né? O pai matricula o filho, pode ser qualquer marca, pode ser qualquer um, e Onde é tudo, mais perto. 5 raio de 5 quilômetros, ou do trabalho ou da casa ou da escola da criança. É Isso aí. importante. Mais do que isso, eles não saem. É exatamente isso que você falou, comodidade. E aí eu aglutino tudo no Passaredo e eu tenho um rapaz, que era o meu braço, que é o Márcio. E aí eu vou para Portugal e dou escolinha para ele. Ele tá até hoje no Passaredo. Tu não é um royaltyzinho, não, Não. nada. Você foi e deixou lá. Não. E ele já tá, 2007, cara. 2007 são 17 anos. 17 anos, 17 que já tá anos. quase o mesmo tempo que eu fiquei Que na... você na- ficou desde o início. Antes de no- passar, é. Então, assim, o maior presente que ele pode me dar é ele Manter, né? manter. Tocar. E tá lá o mesmo uniforme, o mesmo escudo. É mesmo, Du? Só que agora ele tirou, não é mais escolinha, Sim, a sim. escolinha do É. professor Márcio, né? A Sim. escolinha do Passaredo. Legal. Legal. E aí tu foi pra ganhar Um um terço. terço, ou um seja, terço. abriu mão de uma construção de uma história de terço. anos por um sonho. Por um sonho. A Roberta falou pra mim, vai. Que você poderia, como você falou na primeira temporada, se tu perde o jogo de estreia, tu tava fora. Acabou. Era bola ou búlica. A Roberta fala, vai e faz mais. Eu prometo não me emocionar, mas é uma coisa que me emociona isso. A Roberta, a gente reduz em termos de Despesa, pra de terço, custo. né? Reduz tudo. Sim. E ela vai trabalhar com vendedor e shopping. Ela vai que eu seguro as pontas aqui. Ela foi trabalhar com vendedor e shopping. A Júlia foi trabalhar como a Cláudia Simões, a Roberta. Na M-Office, a Júlia. E a Lívia foi trabalhar com telemarketing. A Júlia e a Lívia fazendo faculdade. Você reuniu, falou, ó, pra isso, pra Tem esse isso, sonho, Tem isso. ou vocês seguram a peteca aqui, ou então não vai dar. Não, assim, eu nem, Sim, mas eu não, partiu. nem me senti no direito de pedir isso. Elas é que falaram. Elas é que se Você agora mobilizaram, tem né? que ir. Porque Chegou a hora. teve pelo menos 2 ou 3 situações que eu abri mão para permanecer no ângulo, permanecer no município, permanecer com as escolinhas. Pra E ela falou, pai, agora chega. pra poder manter o padrão assim, de vida e sustentar. Você sabe que eu não sou um cara... tenho um nível de vaidade, mas isso, graças a Deus, eu acho que eu cada vez mais controlo mais.
eu sempre me destaquei muito nas escolinhas, Sim. com títulos, Sim. né? O Vale do Sol ele ganhou todos os campeonatos existentes de escolinha. Todos. Sim. Não faltou nenhum. Né? Que aí juntava também alunos de todas essas escolinhas, o time ficava muito forte. Nosso maior Mas rival o era trabalho Ângulo. também. Nosso maior rival era o Ângulo, Nova Paninha Miano. E o Eldorado também, mas o Ângulo ganhando até mais do que a gente. Mas não sobrou nenhum campeonato. Todos que aconteceram naquela época, em alguma categoria a gente ganhou. E isso também meio que as pessoas olhavam, você precisa se dedicar como treinador, né? Aí Você- fui pro Barra, a gente fez um trabalho Você com precisa resultado. ir para esse mundo, né? Madureira também, acho que a Madureira não deu certo mais pelas pessoas, né? Do que Pela por aquilo dificuldade que a gente estava fazendo. política do clube do que o resultado. Aí eu volto pro Barra e consigo complementar o ótimo Sim. trabalho que vocês estavam fazendo. Venho Copacabana com bons resultados. Sobe de divisão. Então sempre teve esse viés. Porque futebol também não tem jeito, né, Eu acho Dudu? que você tem que ter Futebol- você tem que perceber Ah, que leva a jeito, né? porque não adianta também tu ficar dando murro em ponta de faca e... Tem nada demais você fazer uma carreira como professor de escolinha. Sim, Sim, nada demais. Nada demais. É pouca história, né, gente? E aí você volta pro Brasil, começa lá no Botafogo e vai até o profissional. Sim. Eu costumo falar o paralelo, né? Que assim, para mim o caminho é esse, né? Você começa na escola, até hoje em dia, como questão que não tem os campos, até os atletas hoje, Vinícius saiu de escolinha, né? Sim. Do Flamengo, enfim, tem esse caminho hoje, né? De você estar numa escola, da escola ir para uma divisão de base, dessa divisão de base se tornar um profissional daquilo ali. E você faz esse trajeto todo, né? Como professor, eu costumo falar assim, se o funil para atleta ele é de 1%, todo mundo que tenta jogar, todo mundo fala, se tornar um profissional jogar de 1%, eu falo que dos profissionais, 5%, de repente, porque tem mais vagas, porque tem mais gente na comissão técnica, tem um auxiliar e tudo, mas sair... Você tem um leque, né? Sair da onde a gente saiu para chegar e jogar uma Libertadores, um brasileiro e trabalhar em alto rendimento e tudo, também não é... É um motivo de orgulho, né? É um motivo de orgulho enorme, né? Qualquer tarefa, né? Qual a maior diferença? Eu sei que são muitas, mas você olhando hoje como professor de educação física, né? Qual a maior diferença desses três, que você poderia apontar desses três estágios aí de uma vida de um profissional que está trilhando esse caminho? Eu acho que a diferença é... Tirando dinheiro, exposição, mídia. É delicado, né, Cisne? Porque a gente vai falar de ambiente. Sim, sim, sim. Vai falar de ambiente. Então, quando você não tem um ambiente... Quando você tem um ambiente comum do futebol profissional, existem regras, clichês, comportamentos que eles existem. Sim. Eles E a existem. gente não consegue mudar muito disso. Eu acho até que dá para mudar, mas é uma coisa que demanda um esforço grande, demanda uma sequência de resultados que propicia isso, né? Mas eu acho que assim, o grande vilão do futebol é a vaidade. É a vaidade. Futebol profissional. Sim. Esse é o maior vilão disparado. E nas escolinhas de futebol, ela se faz presente porque é inerente ao ser humano, mas é absolutamente É controlável. controlável, às vezes até desprezível, né? Às vezes é uma vaidade de um pai, né? Os pais, na minha época, não sei se hoje está assim, os pais eles projetavam muito, né? Mesmo na escolinha. Ainda é assim, projeta no filho, reclama, também acha que é o dono do conhecimento, dono do saber. Era a época de começar a filmar, né? É. A gente filmava os jogos, principalmente na Copa da Amizade, Copa Mundial da Amizade. Eu cheguei ao ponto, eu sofria tanto que eu ficava vendo a filmagem com o ouvido no videocassete para ver o que eles estavam falando de mim, né, cara? Você sentia isso? Os pais reclamando, pô, como é que pode botar esse para jogar, tal, porra, o time tá errado, tá saindo errado, tal, não sei o quê, tá marcando mal. E aquilo, eu inexperiente, né, cara, eu queria agradar todo mundo. agradar todo mundo e eu achava que aquilo ali ia representar a perda de aluno. E Sim. Era um feedback, né, de uma cheguei certa a fazer. E aí reuniões. tu vai pro Maracanã com 70 mil pessoas, 80 mil pessoas. Ali é fácil, pô. Ali é fácil. Ali é fácil. Ali Fica muito diluído, né? ali é fácil. Difícil é o Aquele cara aqui, momento? né? É.
Não, Eu desfrutei, pô. não, o que eu te falo é o seguinte, que passa na cabeça do Duda quando entra naquele Maracanã com 80 mil pessoas, o Gigante voltou e começa lá em 1983, Se 84. passar, você paralisa. Você paralisa, Duda. Paralisa. Você não, Agora, não, você não parou assim, há não, coisas não na deu. minha vida que eu não vou esquecer. Sim. O Gigante voltou, eu não vou esquecer. Isso aí também nunca vou mais eu vou esquecer. esquecer. Nunca vou esquecer a torcida do São Lourenço, no Nuevo Gasômetro. Foi uma Eles loucura não aquilo lá cantam, também. eles gritam, né? Eles Aquilo lá foi uma berram loucura. 90 minutos sem parar. E assim, eu acho que também foi uma coisa escalonada, Sim. entendeu? Porque quando eu vou pro Sertanense, eu tinha dado entrevista pra Rádio Carioca, que o avô do Veloso, zagueiro do Barra, Sim. ele tinha uma coisa lá com a bola e o craque, A lembra? bola e o craque. Cláudio alguma coisa. Cláudio Neves. Cláudio Neves. Cláudio Aí Neves. você falava na latinha Sim. e à noite, no domingo, você queria ficar ouvindo tua voz. Sim, sim. A tal entrevista que eu dei pro Globo Barra, eu acho que a minha mulher lá na Tem guardado até hoje. Tem guardado até hoje. Então foi isso, né? E aí eu vou pro Sertanense, chego no Sertanense e tem uma entrevista, né, cara? E tem Tem uma entrevista coletiva, pós-jogo. e tem um jogo do Porto. Aí você começa a crescer na Taça de Portugal. Aí quando a gente ganha do Portimonense, quando eu entro na sala de imprensa, porra, era 5, 6, 7 câmeras, um monte de microfone. Opa, desculpa. Não. Dei aquela. Então, foi uma coisa que eu também tive o privilégio. Papai do Céu também foi muito bom comigo. Ele foi. Isso é experiência também, né, Duda? Não, isso não se ensina também. A gente não. Eu acho por mais que a comunicação é um dom também. Né? se você fosse hoje orientar um profissional que está começando ou que já está passando por isso, tem coisas que é só no dia a dia mesmo. Não tem escola para isso, né? E assim, as pessoas que não estão nisso, elas colocam. Pô, como é que vai ser isso, né? Normal, cara. É meio que natural. Depois que a gente tá lá que vai. Normal. Entendeu? E assim, Eu lembro da tua entrevista quando a gente te apresentou como treinador do Botafogo. Teve um repórter que virou e falou: mas você tá tão tranquilo, você tá tão calmo. Você falou: cara, eu tô em casa. Eu comecei no Mirim aqui, eu tô me sentindo. É a minha casa. Foi alguma coisa assim que você respondeu. Mas foi até uma das últimas perguntas, se não foi a última. Foi. Quando apresentou. E aí, pra gente. Já bateu a hora pra gente finalizar. Um recorde aqui que a gente tem. E aí o Duda. Não, é maravilhoso. O Duda. Não, e tem muita história. Tem que parar aqui pra conversar, pelo amor de Deus. Não, tem um monte que vem na cabeça que eu falei, eu não posso perguntar porque não vai dar tempo da gente falar. Tem história que não pode contar. Aí histórias aí são muitas. Do Hotel Fazenda não pode contar. Aí são muitas. Não pode. Tem muitas. Porque eu acho que eles tinham um negócio, os garotos tinham um negócio que eles tomavam alguma coisa, não é possível, cara. Porque eles não dormiam. Era uma coisa assim. Teve um, acho que não tem problema. Pode falar. Teve um que eu amarrei Amarrou? na minha cama. De tanto eu pedir para ele dormir, que no dia seguinte era uma atividade atrás da outra. Eu fazendo uma atividade atrás da outra. E eu falei assim, eu não vou, eu perdia 4 quilos. Chegava no domingo, chegava com menos 4 quilos. Sim. E o garoto não dormia, Jorginho. Uma disposição, né? Podia, né? Que você podia pegar o aluno, né? Sim. Não que isso seja certo, Amarrou, mas era assim. Amarrou. Amarrei ele na cama. E ele chorando. Foi a primeira coisa que for falar pro seu pai quando chegar no Rio, que eu te amarrei na cama. Vou contar, né? Era outra época. Tu virava um ídolo dele, né? E o pai ainda apoiava. O pai não tinha esse O pai achava que estava certo, porque é isso. E apoiava. Tem a passagem pelo Botafogo, vários outros clubes, vai pro Vasco, Cabo Friense, Corinthians e tudo mais, numa outra função depois também, né? Sim. E aí também é importante as pessoas entenderem que dentro do futebol a gente tem... Eu também fui treinador. Vai se movimentando. Você vai se movimentando. O Duda hoje, depois de tudo isso, tá feliz dentro desse movimento, dentro do local, do cargo que ele tem muito hoje? Feliz. Você hoje... Você não sente falta na beira do campo? Então, se eu falar que eu não sinto, eu tô mentindo. Mas eu não tive nenhuma vontade de ser treinador enquanto eu estive como coordenador no Vasco e no Corinthians. Não teve? Não. Hoje, como eu tô... Se tocar o telefone, de repente eu volto. Pro campo para dar treino. Sem nenhum problema. Porque eu acho que esse é a minha raiz, né? Sim. Eu nunca deixei de ser treinador, mas...
Eu falei uma frase no Vasco, vou ver se eu lembro. Se eu não puder ser um coordenador bom, que eu seja bom como coordenador. Sim. Entendi. Então, isso eu acho que eu consegui. Porque eu não tive nenhum problema com nenhum treinador na base, nenhum deles. E não tive nenhum problema na condução da Série B com os 4 treinadores que... Pelo contrário, hoje eu tenho uma relação maravilhosa com o Zé Ricardo, já havia antes, né? Porque a gente Sim. foi adversário. Conheci um cara fantástico que é o Jorginho e o Joelto, a gente se fala sempre. E Emílio, que se formou comigo na Gama Fi. Sim. E o Mauricinho. E trabalhamos o no Mauricinho, Botafogo. que é um irmão também que eu tenho na Sim. vida. E esse trabalho de coordenação na base, profissional, vamos botar assim, é como se fosse um auxiliar técnico. Não é um isso? pouquinho diferente. Na base não. Na base o coordenador técnico já é mais pro lado da metodologia, do Não, desenvolvimento. existe o coordenador metodológico, Tá, o coordenador técnico, eu até na base. falava isso pro Brasil, tira o técnico, põe coordenador. Tá, Ele meio que é um chefe da comissão técnica, né? entendi. Mas dando poderes ao treinador para as decisões, mas tentando Orientar ele da mostrar melhor maneira caminhos, possível. né? E também vendo, é a função dele ver se o conteúdo metodológico que o clube quer que Sim. siga, ou o perfil que É ele um quer de guardião atleta. da verdade institucional. É isso. Existe uma verdade institucional. Que é a metodologia, e ele olha ali se Não o é só a treinador... metodologia. Sim, é todo o processo de construção do atleta e do desenvolvimento do trabalho Sim. ali no dia a dia. Comportamento. Sim, Né? sim. E aí você é o responsável na base para o pessoal entender de que se aquilo está sendo aplicado no contexto geral, não só no treinamento, mas no contexto geral de maneira correta como o clube quer. Isso. É do pinico à bomba atômica. E- É campo, o material, o departamento de saúde, Sim, o coordenador metodológico, o treinador, o preparador físico. O coordenador, ele é o cara que... faz as partes se moverem entre E elas em tenta- prol e tenta juntar. em prol Isso, de uma linha que o clube quer que siga, que é isso. aquela ali. isso. É isso aí. E a combinação com o Brasil foi muito boa, né? Porque o Brasil é um cara conhece futebol pra caramba, mas é um cara super capacitado em processo. Em administrativo, em processo, Então a tudo mais. gente casou maravilhosamente bem. É uma outra etapa, não tenho o menor problema em seguir. Se vier as duas, eu vou ter bastante dificuldade para escolher, Para qual lado? porque eu vou olhar qual é o melhor projeto. Sim. Não tenho preferência, mas fui muito feliz até agora como coordenador, com muito resultado também, né? Colocando um pouquinho a modéstia de lado, a gente teve muito resultado, Sim. não só no aspecto de títulos, mas com jogadores. Revelação, Aconteceu muito parecido comercialização, sim. com o que aconteceu no Botafogo Sim. com a gente. Muito jogador aparecendo, né? Eu acho que, assim, é um cargo muito bacana, muito importante. E os clubes hoje, eu acho que os clubes não funcionam. Na categoria de base, não há a menor possibilidade de funcionar sem coordenação. Não tem como. Não tem como. Isso aí Profissional, aí você saber estar, saber se situar, saber a hora de falar, como falar. ser um cara muito preciso e pontual. Isso me ajudou muito, os anos como treinador, para entender o que estava passando na cabeça. E de como a informação também chegava dos outros para você. Então saber Porque como... todo mundo potencialmente tudo muito maior, sim, né? sim, Então, sim. após uma derrota, após um jogo que a torcida termina xingando o treinador, você vai dizer pro treinador isso ou aquilo, talvez seja melhor falar no outro dia. E foi muito legal, cara. Muito legal o que a gente viveu na Série B. Também vai ficar marcado. Bem seleto. Eu não vou te perguntar qual o momento dessa história toda que mais te marcou, porque são muitos, eu acho que desde 83 aí, passagem com a família, Sertanense, Botafogo e vários outros atletas que a gente conviveu e trabalhou junto. Não vou te fazer essa pergunta não, porque você pode até ter uma resposta, mas deixa do jeito que tá. Dudão, cara, aqui, se a gente deixar, a gente ia até amanhã falando. Eu sei que tem muito assunto, mas muita coisa que a gente não passou. Um dos assuntos que eu quero que você volte assim que você tiver disponibilidade, não esperar passar mais um tempo,
porque assim, eu quero que você venha falar aqui, da gente falar aqui de metodologia de ensino. Sim. Porque além de você ser um professor formado, você ajudou muito no desenvolvimento do caderno metodológico que nós deixamos no Botafogo. Sim. Que eu nem sei Isso mudou a minha vida profissional. se eu não sei se é usado hoje ou não. O que mudou foi aí Portugal veio e eu vou para Portugal de um jeito e volto de outro. Sim. E aí quando vocês que estavam administrando a base viram os meus treinos, Sim. tem a ver com metodologia, saltou os olhos a novidade. E o controle que a gente fazia, você fala hoje do Google Agenda. Eu acho que o Google Agenda marcou todo mundo, que todo mundo me pergunta, Cisne, aquele negócio era o Google Agenda que a gente fazia lá, que a gente implementou lá. Cara, era periodização de treinamento que a gente montava e controlava no Google Agenda. Não tinha sistema e a gente... e aí vem a questão da coordenação, né? Orientar, entre aspas, obrigar o treinador a usar e a botar ali e aguardar, empresa, né? Enfim, e eu quero que a gente muita coisa bacana de nomenclatura, né, de palavras curtas que desenvolvem uma ação e a gente pegou aquilo tudo e botou, né? Sim, a gente, o Duda traz uma metodologia, né, de que uma palavra significava uma ação imediata que o atleta tinha, comportamental, que o atleta tinha que fazer em campo. E aquilo pegou na base inteira, e a gente jogou isso dentro do caderno metodológico. Muitos clubes usam isso hoje, porque profissionais dali saíram e foram para outros clubes e levaram isso. E depois você ia ver treino no profissional e os meninos subindo da base para o profissional, e aquilo ali para mim foi uma realização de um trabalho, era quando, sei lá, um atleta do profissional perdia a bola e os moleques da base, na hora, gritavam para ele, reage, né? A tal da pressão pós-perda. Que hoje em dia é isso, que a gente chamava, né? Então, assim, esse caderno metodológico que a gente criou lá, e não sei aonde que tá, se usam ou não, acredito que não, mas que aquilo eu tenho no meu computador e guardado até hoje com muito carinho, e você ajudou muito nessa construção, óbvio, outros profissionais também. E outras situações ali, a gente traçou o perfil do atleta do Botafogo, de cara... Um trabalho de muitas mãos, né? Foram muitas mãos. Mas você foi um grande escritor daquele livro, né? Foi escrito em várias mãos. E eu quero te trazer aqui pra gente falar só disso. Tá bom. Você me promete? Comportamentos. Você promete? Comportamentos estão acima da questão tática do jogo. Isso, é isso aí. Vamos fazer então o segundo. A gente vai fazer, cara, porque tem muito conteúdo. E isso é um conteúdo muito bacana pra gente falar de metodologia, que isso complementa a metodologia, isso acrescenta a metodologia, que é o que a gente bate muito aqui, que os clubes têm que ter. Dudão, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, Eduardo. Valeu. Obrigado pela presença. Tiagão, obrigado também por mais essa companhia. E aqui encerrando, lembrando a todo mundo para não se esquecer de se inscrever no canal, ativa o sininho. A gente está desenvolvendo esse trabalho aqui no canal da Licença Esportes, tentando trazer histórias e principalmente conteúdos que levem as pessoas que querem trabalhar, querem se desenvolver dentro desse mercado de escola de esporte, seja qualquer esporte. Nós estamos começando pelo futebol, porque é o carro-chefe aqui no Brasil, mas nós iremos trazer gente do vôlei, do basquete, do judô, da natação. Então o pessoal que acompanha e que gosta de outros esportes continua acompanhando a gente. E a gente em breve vai estar trazendo muito mais conteúdo. Espero que vocês estejam gostando. Não esquecendo de agradecer aos nossos apoiadores, Sistema Genesis Training, sistema de gestão completo para a escola de esporte, e a loja do Museu do Flamengo, que proporciona dar os brindes aos nossos convidados. O Duda está recebendo uma caneca aí do Museu do Flamengo, é sua, pode levar. A loja do museu, onde você, quando sai do museu, cai lá na loja do Museu do Flamengo, e lá você tem produtos exclusivos que só vendem lá na loja do Museu do Flamengo. Quem estiver no Rio de Janeiro, quem for flamenguista, não pode deixar de visitar o museu. Muito obrigado, semana que vem tem mais. Lembrando, toda segunda-feira às 19 horas tem um episódio novo aqui no nosso canal. Valeu, galera, obrigado, um abraço. Valeu.